Oi, oi família! Começando mais um episódio de Minha Mãe é uma Viagem. Meu nome é Layara Beatriz. Meu nome é Laura Bernardes. E hoje estamos com uma terapeuta sistêmica maravilhosa, Edmara Alves. Espiritualista. Maravilhosa. Né? Medicina. Nossa, Mulher medicina. Mulher medicina. Trabalha Ayahuasca. todos os sagrados femininos, todos, Então, os, com todos os ela. movimentos. Também. Vamos fazer um brinde aqui, vamos. comemorar esse momento. Né? Mulher maravilhosa. Gratidão. Então, é que é bastante coisa pra gente falar mesmo, né? Porque assim, quando falou assim, espiritualidade, o que é ser espiritualista, né? Como que a gente chega nesse... Como é que é esse talento, né? O que a gente trouxe, na verdade, aí de aqui, porque a gente já tava querendo, assim, que trazer uma pessoa para falar sobre espiritualidade, para trazer esse entendimento, né? As constelações, autoconhecimento. Eu falo assim, eu sou terapeuta, geralmente a gente fala sobre relações, mãe e filha. A gente traz isso, assim, de uma forma leve das nossas trocas, do que a gente já modificou na nossa vida também, né? Já viveu. E aí a gente falou, nossa, a gente tem que trazer alguém, assim, para trazer esse equilíbrio, essa harmonia. E quando a gente começa a olhar para os nossos traumas, é natural que a gente vá olhando para a parte espiritual. A gente vai... Porque tem coisas que a gente não tem como explicar. É um movimento, assim, que vai curando e assim, ó, eu falo que às vezes tem gente que está no caminho da espiritualidade, daí vai para o corpo, daí vai para... Mas a gente tem que passar por esse ciclo, né? Então... Corpo, mente e espírito, né? Isso, corpo, mente e espírito. Então, assim, a gente é completo, assim. Se a gente tenta só fazer a parte mental e a parte do corpo... Gente, eu já tentei, eu comecei assim. Primeiro a mentalidade, daí comecei a cuidar do corpo, só que a espiritualidade estava bem longe, assim. Eu foquei muito ali de processo, assim, terapêutico, da parte técnica. Mas a parte sistêmica também é o sentir. Então, para mim, eu pensava, isso não é para mim, porque eu sou muito racional. Eu sou muito da lógica. Isso aqui, é isso. É como se fosse uma matemática para mim. A parte sistêmica, ela é muito a ordem do amor, né, gente? Então, eu colocava a ordem aqui e tá tudo certo. Do jeito que você sabia também. Sim, claro. Mas isso também foi trazendo um movimento de conhecer outros terapeutas que faziam movimentos diferentes, que Network tinha essa parte da espiritualidade, né? Eu fiz o curso da Silka também, da hipnose, conheci outros movimentos, daí aquela troca, faz o reiki para você sentir a energia, faz não sei o quê. Então, eu fui dando um passinho. Mas, assim, tô nos primeiros passos aí. E é muito legal isso, porque eu sempre falo pra Layara que ela é uma bruxinha nível hard, assim. Eu sou uma bruxinha momento. Mas ela veio antes. A bruxa-mãe veio antes. Mas eu falo, assim, que ela é muito mais sensível. É muito mais... E eu falei, Layara, você lapidada, tem que... recebeu, isso. né? Recebeu bastante dos pais, né? Sim, ela traz isso. Daí eu falei, nossa, Layara, eu vejo, assim, que a alegria dela transforma, ela tem esse dom de cura natural. E aí eu falei, cara, vamos olhar para essa parte da espiritualidade, já falando... Semana passada a gente falou sobre numerologia, né? Até a gente trouxe o José, que tira as cartas, a gente adora isso. E a gente quer conhecer mais a Ed, assim. A Ed eu conheci... indicação da minha família, né? Porque minha tia, minha prima já estão ali no movimento da constelação, mas eu percebo que tudo é no seu tempo. Então, fazia uns 3 anos atrás, assim, e aí a minha prima foi se aprofundando e foi levando todo mundo. E foi muito lindo para mim, né? Porque eu pensava, nossa, eu imaginava que o campo tá se mexendo e nem sabia que estava acontecendo outras situações, né? E aí eu cheguei lá na minha tia, avó, nossa... aconteceu isso, tava falando, que legal. E aí ela me convidou para ir para a cerimônia, né? E aí a cerimônia da ayahuasca, eu falei, nossa, trabalhar é a criança. Nossa, eu já trabalhei tanto essa criança, a gente já acolhi, já levei para Disney, já levei para Xuxa, né, Layara? Eu falei, o que essa criança quer ainda? Né? O que essa criança tá querendo ser? Trabalhar sempre nas Sim, crianças. então assim, é um movimento de sempre estar acolhendo, mas... Eu passei uma infância bem complicada mesmo, então cada hora é um gatilhozinho do abandono, da rejeição. Às vezes um medo, né, da ridicularidade. Ontem até falei sobre... A gente foi num show e eu disse, nossa, eu tinha preconceito. Assim, sofri bullying com a loira burra, não sei o quê. Então, são bilhões de traumas.
Nesse movimento lindo, participei da cerimônia, foi maravilhoso. E tô sentindo ainda, gente, faz um mês. Mas aconteceu tanta coisa que é só quem vive pra ver esse negócio ali, né? E aí eu falei, Ed, tu tem que vir. Eu tô enchendo o saco dela já faz mais de um mês, tá, gente? Então, assim, essa mulher maravilhosa, deixou todos os compromissos. Deixou todos os compromissos. Eu falei, larga isso aí, sai desse lugar pra vir aqui, pra espalhar esse amor, essa leveza, essa entrega. Então, assim, é uma consteladora, terapeuta, hipnóloga, ela faz todos os movimentos, mas o que é mais lindo é movimentar a constelação junto com a espiritualidade. E isso é uma coisa que eu vejo que é só tua. Até falei isso semana passada, que eu fui no movimento sistêmico com você, e eu falei, isso é da Ed. Ela tem esse potencial, ela tem essa energia de trabalhar essa parte espiritual. É uma construção, né? É a forma da fala, a forma do comportamento. Eu já participei de muitas imersões sistêmicas, de muito movimento sistêmico. E eu mesmo tenho uma postura diferente, né? Tive a permissão de constelar ela. E assim, especial. Sinto o campo todo certinho ali, né? Mas é diferente. É diferente, assim. E eu gostei bastante. E eu quero conhecer a jornada dessa mulher, gente. Saber um pouco mais. A gente tá aqui pra aprender, né, Layara? Sempre, hoje a gente tá aqui pra aprender, porque é uma vida. E aí, quando eu descobri que essa mulher até freira foi, gente. Verdade. E aí eu fiquei, nossa. Daria um podcast só pra gente falar da história, né? Então, da vida desde o começo. Queremos saber aí o que te trouxe até aqui, como que foi essa jornada do terapeuta. E começou, quais os passos, assim. O que te levou. Vamos lá. É muita coisa, né? Porque tu já tava, vamos assim, ó, passou desse lado, da fase da adolescência, daí foi pra mulher e vai. E foi diferente, a minha história é diferente da maioria das pessoas, né? Não é diferente, é diferente da maioria, né, das pessoas que eu conheço. Desde criança eu tive essa afinidade com a espiritualidade. Já via coisas quando era criança, já via espírito, vultos, já tinha essa mediunidade bem aflorada. Só que aí, quando você não tem o conhecimento, você acha que é na igreja que você vai encontrar a resposta, que você tem que ir pro convento, você tem que ficar mais perto do padre, né? Porque é assim que a minha família sabia lidar. Então, ok, desde criança, minha primeira experiência, meu primeiro contato com a espiritualidade foi na escola de freira, né? E aos 13 anos, eu decidi que a minha vida seria isso, seria ser freira, e eu comecei a estudar. Porém, só podia entrar no convento com 17 anos. Então, com 17 anos eu entrei para a vida religiosa mesmo, e fiquei até os 20 e poucos anos. E aí depois, vida normal. Saí, vi que não era aquele propósito mesmo. E aí eu fui estudar, fiz faculdade. Nessa parte ali que você, tipo assim, estuda a parte lá na escola de freira, tipo, estuda aquela parte da teologia. Da teologia. Porque, assim, eu não conheço, né? Então, eu imagino que seria... Na verdade, cada congregação, ela vai ter um estilo de como trabalho. Você, tipo assim, estuda a Bíblia. Né? Nós chamamos de carisma. Então, é o carisma de cada congregação. É a área da educação, é a área da medicina, né? Então, cada congregação tem uma área que estuda. Porém, eu não me identifiquei, né? Eu achei que realmente era lá que eu iria estar aprendendo, me aprofundando, e não me identifiquei. E aí, eu fui vida normal. Eu fiz faculdade de administração de empresas, trabalhei 16 anos na área hospitalar, né? Nossa, tava no ninho cuidando também. Bastante tempo. E aí, quando eu vim para Santa Catarina, eu já vim com esse propósito. Vamos fazer algo diferente mesmo, porque já não quero mais isso aqui. Aquelas mudanças que a vida te faz tomar, né? Sim, ela te empurra, né? Até quem gosta de numerologia, por exemplo, ou astrologia, numerologia, ela vai dizer que é os nossos pináculos, né? Vai chegar uma hora que você precisa tomar... A hora da virada, 7 em 7. É assim, você nem precisa se preocupar com isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Alguns vêm desesperados para terapia porque está acontecendo isso involuntariamente. O que eu faço? Como eu lido com essa emoção, com esse sentimento, com esses convites, né? E foi o que aconteceu comigo. E eu também costumo dizer assim, que você só pode levar o teu cliente aonde você já foi. Então, em 2019, eu comecei o meu processo de cura. Cura, né? Então, imersões... É bem individual mesmo, começa o início ali. Imersões... ali com 20 e poucos anos, né? 22. Não, com 30... Em 2019... Com 30 e poucos anos que eu comecei a minha jornada espiritual. Eu fui bem na virada mesmo. 35 anos que eu comecei a olhar a espiritualidade, assim, sentir que aquele chamado... Eu não tinha como... não ir. Foi o empurrão do universo, né? E o mais interessante 27 para 35. O mais interessante é que, assim,
que a gente vai estudar primeiro antes que quando você não sabe nada, né? Então, por onde começar? Eu vejo muitas pessoas vindo para mim. Por onde eu começo? Olhar para a espiritualidade, desenvolver os meus talentos, os meus dons, essa parte mais da minha sensibilidade espiritual, minha mediunidade, né? Como eu começo? Eu comecei pela inteligência emocional. Então, treinamentos de PNL, treinamentos de autoconhecimento mesmo profundo para estudar inteligência emocional. E foi em contato com esses cursos que eu cheguei até a constelação familiar. Sim. Cheguei até a constelação familiar para a formação, porque eu já fazia constelação há muito tempo, lá na minha cidade, no interior do Paraná, em Cascavel, né? Então, lá eu já participava. Interior do Paraná. Então, lá eu já praticava. Cascavel é uma cidade grande. Grande, mas aqui eu sou do interior mesmo, lá de Catanduvas, Medianeira, ali na região. Lá no então, finalzão. Bem finalzão mesmo. Mas vivia a minha vida inteira em Cascavel, em função de tudo, né? Da formação, da faculdade, do próprio convento, que era lá em Cascavel. E os hospitais que eu trabalhei sempre em hospitais, né? Então, quando eu saí de lá, eu já praticava, né? Chega uma hora que você já... Até porque quando você é desde sempre, né? Você tem eu falo que o movimento que tudo me trouxe até aqui foi exatamente isso. Eu falei assim, gente, não é por acaso que eu me tornei terapeuta, porque eu já estava mediando desde quando vocês eram pequenas. É o propósito, né? Tem até terapias. E a família é uma coisa que é muito forte para mim, uma coisa que faz muito sentido para mim. Sim, sim. E aí, quando eu vim para Santa Catarina, eu mergulhei nesse universo terapêutico mesmo. Até porque eu vim para cá com uma formação, com um currículo, e não me enquadrava dentro do que eles estavam oferecendo trabalhar com o que eu trabalhava lá. Era completamente diferente, não fazia sentido. Então, eu fui e tive muita sorte nessa chegada aqui. Conheci uma pessoa que me acompanhou, que a família dele foi uma estrutura muito boa para mim. Me deu condição de estudar, né? A gente trabalhava no comércio, então não precisava cumprir horário. Foi muito especial, assim, essa... Eu acho que foi te conduzindo. Me conduzindo e tudo proporcionando. O universo, ele é maravilhoso. Quando você dá o teu sim, você dá o teu sim, dá o passo e vai se abrindo, tudo acontece. E aí, em 2019, fiz a minha primeira formação com constelação familiar, tradicional, né? Módulos presenciais, constelação em grupo, uma professora excelente, numa escola, num espaço excelente. E aí eu já comecei a praticar porque parecia que aquilo ali para mim era natural. Era como se... Tu vê os movimentos já. Como eu disse, pela própria história, né? Já fui freira... Aliás, estudei para ser religiosa, não cheguei a concluir, mas já estudei para ser religiosa. Fui líder de grupo de jovens, fui catequista, líder de comunidade, cantava na igreja, tinha grupo de música, né? Então, você já era o guia já? Você já era líder. Aí tem toda uma questão, né? Que você gosta de astrologia. Leonina, na casa 10, com 4 planetas regendo. Ascendente em Capricórnio, que é trabalho. Trabalho. Então, é isso. Se entrega. Saiu de Cascavel e daí veio direto pra cá, pra Barra Velha? Balneário Camboriú. Olha, que a Leonina. A Dubai brasileira. A Dubai brasileira. É o sonho de todo o interior, né? Toda a cidade do interior. Praia. Vou pra Balneário Camboriú pra ser feliz, né? Enfim, né? É uma ilusão, tá, gente? Uma ilusão. Eu ia pra Floripa, na real. Ali você se separa com uma realidade que, às vezes, é outro movimento. É outro movimento, né? Outro movimento. E aí, indo, né? Pra constelação, comecei já a formação. Você começou a ter os movimentos ali ou depois, tipo assim, tu já foi pra Barra Velha? Um ano de formada, né, na constelação, eu já comecei a praticar. E é isso que eu acho interessante. Você começa a praticar com quem? Com a família, com os amigos. Eu sempre conto essa história que eu acho engraçada, né? Quando a gente se reunia com a família, com os amigos, sempre a gente teve muitos movimentos de pessoas, né, à minha volta. E as pessoas falam, Ed, antes da gente começar aqui beber ou comer, né? Vamos fazer um movimento sistêmico pra gente ver. Aí eu adorava isso. Aí era a minha oportunidade de praticar. Vamos praticar. Aí assim, tinha muitos amigos também. Você aceita uma constelação pra eu poder praticar? Ok, vamos. Eu nem sei, perdi as contas de quantas pessoas eu já constelei nesse formato, né? Sim. Não tem ninguém pra constelar em grupo? Você sempre fazia em grupo? Sempre em grupo. Eu amo. Assim, inclusive, quando eu comecei, eu falei, o meu trabalho vai ser em grupo. Que legal. O que eu mais queria era ter grupos de constelação que hoje eu ofereço para que as pessoas possam praticar, né? O que eu mais queria na época ter esses grupos para eu poder praticar. É difícil mesmo o movimento. É bem, aqui era muito difícil, não tinha na verdade, né? Não tinha na minha cidade. E aí, ok, então comecei a praticar, atender e foi muito bem aceito. Como eu disse, parecia que eu sempre fiz aquilo. Aí fui buscando outros conhecimentos, outros cursos, outras áreas. Que eu senti que fazia sentido saber mais sobre aquilo. Só que aí entra aquele lado, né? Como você já tem a mediunidade aflorada, já trabalhei muito a questão da espiritualidade.
Começa a ver, aí né? começa a vir coisas Os que eu movimentos. falava assim, como eu vou lidar com isso no campo, né? Como eu vou lidar com isso na terapia? Eu percebi que as pessoas não chegavam sozinhas para a sessão, né? Aham. Elas chegavam acompanhadas. Não, eu ia falar, e vem de elas tudo, e né? vem a família inteira. Não, vem a família, vem a ancestralidade, vem os espíritos desencarnados, vem as tudo. personalidades, vem os guias, vem tudo, né? Vem todo. Sim. E era muita informação. E eu sabia que tinha algo ali que eu não estava sabendo lidar com isso. Foi aí que eu decidi estudar profundamente mesmo a espiritualidade, onde eu fui fazer Falei, não, vou curso, mergulhar mais. mergulhar mais. Então agora eu vou estudar a apometria, né? Que aí a apometria é outra visão. Outra visão, abriu assim, foi um curso excelente, porém com vários efeitos colaterais, né? Porque você trabalha experiencia toda hora tudo, você. experiencia tudo. E eu sempre digo essa frase, que eu disse que ia sair muito aqui no podcast. Você só pode levar o outro aonde você já foi. Então, é real isso é real. Nos primeiros atendimentos, eu tinha muitas catarses. Então, eu sentia antes do cliente, né? Sim, Dores sim. de cabeça, dores de cabeça, náuseas, emoções. Sim. No começo tudo. também sentia. Senti demais. E, assim, quando eu demais. atendi alguém assim, a pessoa teve aborto, eu sentia dor no útero. Dor no útero. Eu ficava a semana inteira, às vezes eu menstruava. Tipo, nem era a época de menstruar. Você passa por todo o processo. Então aí ressoava a dor dela em mim. E eu, no começo, eu sentia o processo com a dor da pessoa. A pessoa, eu perguntava pra ela, tá tudo bem? Porque geralmente, às vezes, dá uma cartaz, um mal-estar. Às vezes, você dá um sono profundo. Acontece ali, às vezes, no início. Mas, hoje em dia, a gente já consegue aprender a trabalhar isso já ali, na hora que você tá atendendo. E é muito interessante, Laura, porque, assim, quando você entende isso, que você primeiro trabalha... Hoje, por exemplo, né, que eu até falei, vamos frisar também que hoje eu trabalho com as medicinas da floresta, Sim, né? Sim, totalmente. Ayahuasca, sananga, rapé, as medicinas lá da floresta. E quando eu vou preparar um rezo, né, que é uma cerimônia com a medicina, a gente tem um tema para trabalhar. Ou é a cura da criança interior, nós vamos agora no próximo trabalhar a mulher, a parte da mulher, o né, feminino. Uma cerimônia só para mulheres. Você vai trabalhar um despertar da consciência, uma cura do útero, uma cura familiar. Vamos trabalhar a ayahuasca e a ancestralidade, né? Dos povos originários. Olhar para isso. Então, tudo isso, antes de você levar para o teu cliente, eu, né, falando da minha experiência, eu curei. Né? E tive processão, mas processão, assim, dizer que horas que de isso olhar vai parar. a ancestral quando total. Isso para, quando isso acaba. Não acaba nunca. Né? Só você vai cada vez mais profundamente acessando. E quanto mais profundamente você se cura, toma consciência, mais você tem fundamentos, você tem segurança, você tem... a confiança de saber, de falar o que está fazendo. A sabedoria que não se estuda, mas que se pratica, que é a mais incrível. Né? Além dos estudos que você faz, você ter essa vivência. A vivência, né? Isso, a gente estava falando isso um pouquinho antes, né? Como eu falei em questão do Bert Helling, então ele vivia esse processo. Às vezes as pessoas ficam, tipo, até os terapeutas em si, né? Fica preso ali na didática, tipo, como fosse uma escola. Isso aqui é assim, então aqui é por causa disso. Isso aqui é problema com o pai, isso aqui é problema com a mãe, você está no lugar errado. Mas não orienta quais os movimentos, o que precisa fazer, como que a gente vai acolher isso. Existe um processo acolhimento para acolher isso, para colocar num bom lugar, não é só falar no bom lugar, mas frisar de que para chegar nesse nível, que a gente chama isso da constelação clássica do Bert Helling, ele passou esse tempo todo, né? Foram muito tempo experienciando. E hoje eu falo assim, ó, que aprendo sempre quando tu tá aqui, ó, no movimento, tá fazendo as constelações, tá participando, tá olhando para você, tá olhando para as tuas travas, para os seus medos. Então, assim, constelador precisa de constelador. Eu falo assim, ó, médico não se cura. Médico não faz cirurgia para curadas si só. Curam pessoas, né? Pessoas o médico precisa... Pessoas doentes adoecem as pessoas, adoece as pessoas. Então, assim, se é uma pessoa que não está bem alinhada com o propósito, ela vai, ela, de vez de ajudar, ela vai só botar um gatilho de distúrbio, pior. Lenha na fogueira. Porque, assim, a PNL, tanto isso, a gente trabalha memórias, trabalha... a gente ressignifica dentro do sistêmico também, né? Que é uma junção desse todo. E já aconteceu, assim, de a gente encontrar gatilhos que veio ali de um trabalho também que não foi bem elaborado, de uma pessoa que não soube... Porque já aconteceu, não, mas pra mim não funcionou, não deu certo, ou... a gente chama assim, que, tipo... Existe, né, o terapeuta
todos nós somos humanos, estamos no trabalho, então existe o comportamento controlador, existe aquele gatilho que diz, só eu tenho como te ajudar, só Mas, eu Laura, tenho a cura. Mas me permita fazer uma observação, né? Chegam muitas pessoas para mim desacreditadas também, das terapias sim. geral, da constelação. Tudo. Fiz, não funcionou. Quanto tempo faz? Tanto tempo. Quantas vezes? Tantas vezes. Então, assim, eu sempre digo, né? Eu não vou criticar o colega e nem a Mas não experiência. nesse sentido. Mas eu vou dizer assim, cada um tem o constelador que merece. E como tudo nós entendemos que tudo é ressonância, o que você estava ressoando para chegar até esse movimento, né? Porque o que você atraiu para ter essa experiência ou não ter essa profundidade, ou ela não né? queria, ela só queria dar uma olhadinha, né? Não estava na autopermissão, não estava nem no merecimento, talvez, de olhar para aquilo. A própria experiência de vida dela ou o que ela precisava passar fazia parte. E nós, como trabalhadores da luz... A gente sabe que é um movimento, né? E foi muito importante para mim essa migração, né, da terapeuta sistêmica para a espiritualista. Espiritualista, Porque a espiritualista também, eu me curei de muitas coisas e eu me coloquei num lugar que é assim, eu só ajudo quem pede ajuda. Pede ajuda. Isso que eu ia falar isso agora. Sim, eu falo é igual sempre. a medicina da ayahuasca, tu precisa aceitar sentir essa chamado, cura, né? porque ela é uma cura indígena. Então, se tu vai com preconceito, tu vai com esse bloqueio, ou isso tipo, não vai não ajudar aceitando, nada. não tem como fazer. Não tem como fazer. E a Não maioria vai das ser. pessoas estão nessa não aceitação, né? Eu não aceito meu pai, não aceito a minha mãe, não Não aceita a nem minha começo, história, né? não aceito quem for, eu tô no julgamento. Então, é bem interessante isso, assim, porque se você não aceita, você reprova, rejeita, exclui... E já vai querer direto para uma cerimônia... Para você curar algo, você primeiro precisa aceitar. Né? Eu aceito, eu acolho, faz parte de quem eu sou, está dentro de mim, inclusive nos meus pensamentos a maior parte do tempo. Sim. Então, agora eu sei que isso faz parte de mim. Então, agora sim eu posso curar. Né? A maioria das pessoas, eu costumo explicar da seguinte forma, elas estão na escuridão. Sim. Escuridão não é nem sombra. Então, a escuridão total. A pessoa não tá vendo nada. A PNL também explica. Eu nem sei que não sei. É um nível de inconsciência muito grande. Total inconsciente. Total inconsciente. Nem sei que não sei. Tá fazendo uma repetição. É a escuridão total da minha alma, mas a tua alma tá gritando por ajuda. Então, quando você chega na sombra, que daí já é olhar para as tuas questões que você precisa realmente ressignificar, é um passo já evolutivo. Então, se eu já estou na sombra, eu já evoluí. Porque eu estava já na saiu total da escuridão. Né? Tô aqui na sombra, trazendo um pouquinho de luz. Tá quase na E quando você tá na sombra, é abraçar a sombra mesmo, ela vai aprender. Eu falo contigo, que é o desafiador. É desafiar a dor, é olhar pra dor e dizer, eu tô te vendo. Eu vejo você. Eu vejo sei você. Que você tá aí. Vamos depois caminhar você por um tempo. cura a dor. Isso, curador. Nós Isso, somos curadores. Curador, né? Curadores, rezadores. E então esse é um caminhar, né? É um caminhar constante. E a gente passou por esse processo, né? A gente passou... Hoje eu posso dizer que eu tenho outra visão sobre tudo. Né? Sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha parte financeira, sobre o meu merecimento. Sim. E tudo aquilo que ainda não está bem Ele resolvido, se conecta com o todo, né? A gente vai curando. E se conecta, tudo interligado. Sim. E quando você mais tem autoconhecimento de quem você é, você vai compreendendo do porquê e o para quê está acontecendo isso. O porquê e para que estou fazendo, o porquê e o para que essa situação me aconteceu. Então você consegue entender ali, isso que eu ia falar, ele se conecta com o equilíbrio. Com o equilíbrio. Né? Porque se você olhar assim, basta fazer uma constelação, eu entendi, a ordem sistêmica é essa. Né? A hierarquia, a ancestralidade, pertencimento, né? Até chegar ao dar e receber em questão de equilíbrio energético e tudo mais. Mas não é só aqui, no eu. Porque existe uma compensação sistêmica, desde lá de trás e tudo mais, até você alinhar. E é só isso? Não, tem muito mais, sabe? Tem muito mais coisa. Porque aí gera... O que acontece? A maioria das pessoas, eu já atendi muitas pessoas que chegam assim, mas eu já faço terapia há 13 anos, há 10 anos, né? E, ok, legal, ótimo, que bom que tu tá fazendo isso. Mas vamos olhar para isso agora com profundidade, né? Antes de qualquer coisa, lá atrás. Até onde, né? As perguntas que as pessoas me fazem. Até onde eu tenho influência dos meus pais, dos meus avós, daqueles que vieram antes? Até onde eu tenho influência e estou vivendo o que é deles, né? Sim, que está trazendo essa ressonância epigenética. 32ª geração para trás, né? Nós não sabemos muitas vezes nem quem foram os nossos avós, né? Quem foram nossos bisavós, tataravós. Imagina só
Meu Deus. 32 gerações para trás, né? Aham. Até a quinta geração, a gente tem total ressonância, né? Eu falo que até a quinta até ali a tem quinta, muita coisa assim, Aí, assim, que a gente vibrando escuta em nós, assim, né? Aí, o que você escuta também? Ah, eu fiz uma constelação. Uma constelação. Uma. Pra Uma 32. constelação. Só... Gente, pelo amor de Deus. Não, para 5 gerações. Não, uma constelação, você vai trabalhar pai e mãe. Só. Às vezes só o pai. Às vezes só a ela. mãe. É pra saber qual é o lugar dela. Então, é o teu lugar, vai trabalhar no lugar. Falei assim, se tu souber o teu lugar, já é o primeiro passo. Pronto. Eu sou apaixonada por aqueles clientes que dizem assim, Ed, vou constelar pai e mãe, depois trabalho, depois viagem, depois saúde, meus filhos. Isso, gente, porque esse é o movimento, esse é o caminho. Eu tenho clientes que me acompanham já há 5 anos, que poderia até citar o nome dela, que eu tenho certeza que ela não se importaria, mas todos os movimentos que ela deu na vida, mas todos... Eu vou constelar primeiro. Constelo primeiro. Olha Vou o movimento. engravidar, Constela primeiro. Vamos constelar minha gestação. Nasceu a Vicky. Vamos constelar. É assim. E é muito legal, tudo, sabe por quê? tudo. Porque você vai sabendo o caminho, sendo guiada para isso, sabe? Na verdade, é o mesmo movimento que eu faço com o José. Daí, nesse sentido, eu tiro as cartas. Porque todo movimento que eu faço... Falei, José, tira as cartinhas lá pra mim. O que tu acha de a gente fazer esse movimento? O que tu acha de olhar pra isso? Então, ele vai trazendo, ó, aqui a espiritualidade essa semana tá te ancorando. Essa semana, a parte sistêmica. Ó, de repente, você precisa fazer uma constelação para olhar pra isso. Exatamente. A energia masculina tá mais intensa nessa semana. Semana que vem, essa parte... Teve um ano retrasado, faz mais de 3 anos que eu tô trabalhando com ele. Ano retrasado foi só trabalhar... Ele falou assim, ó, primeiro semestre é só acolher o feminino, movimentos femininos, toda a imersão feminina. Eu trabalhei mulher, muitas mulheres, muitas imersões. E assim, primeiro comecei, tipo, no raso, né? No raso, que já é do profundo movimento. para algumas pessoas, né? No raso. Mergulhar mesmo é quando você... Chega lá na criança da avó, na criança dos ancestrais mesmo, né? Perfeito. De estar olhando mais nisso, assim. Então, quando a gente fala em mergulhar, eu falo que eu dou um exemplo até para os meus clientes, né? Quando você vai fazer aquele mergulho, assim, que você coloca o óculos, tem só aquele canudinho aqui, né? Ali você já tem que se preparar a respirar para dar uma olhadinha na água, para tu dar uma mergulhada e ficar olhando os peixes ali, já tem que dar uma concentrada. Imagina e um tal. mergulho profundo, né? Imagina aquele com gás aqui, o gás. né? Aquele mergulho que... Então, tu tem que ter uma preparação. Gostei dessa analogia. Isso, uma calma. Então, não é todo mundo que está preparado para mergulhar em águas profundas, para realmente descobrir aquilo que precisa de ser descoberto. Então, é um preparar mesmo. Você vai olhando pelas águas aqui, ó, por cima, olhando os movimentos, assim, né? Existe quantas camadas, né? Porém, assim, infelizmente, a gente vai ter que ser bem realista, né? Porque a gente está fazendo aqui. Nós não temos mais tanto tempo de treinar para o mergulho, né? Por quê? Porque a espiritualidade está chamando. É muita gente acordando. Muita ação, muita despertar. gente acordando às 3 da manhã, dificuldade para dormir, sensação de ansiedade, dor de cabeça, alguns alimentos que está se tornando intolerante, né? Que mais? Lugares e ambientes que você não consegue mais frequentar. Acabou minha água, né? O que é isso? Isso é um despertar. É um despertar para já a espiritualidade. Chamando, já né? está chamando, ó. Então, quando você era pequeno, né? Eu tenho 40 anos e quando eu tinha 20 anos, menos 15, 12 anos, se falava muito sobre a nova era, sobre novos tempos, sobre a era de Aquários. E, gente, chegou que, ó, já estamos falando de nova era. Que é a nova era? É a era do amor, da espiritualidade, da expansão de consciência, do amor, da gratidão, do mais amor do que ódio, menos guerra, igualdade, fraternidade, viver mais a caridade. É isso que é a nova era. E na nova era, a gente considera tudo, né? Os movimentos da Terra, né? Dos planetas, por isso que da astrologia, que é tão importante. Então, é uma visão um pouco menos romântica para a vida, né? Não, é muito real, muito verdadeira. É uma história real. Você tá vivendo o movimento já, você já tá na hora de desperta. E antigamente a gente tava dormindo, né? A gente tava dormindo, a gente tava... Não. Era muito... O que a igreja falou, ok, Deus o livre ir contra a igreja, né? Eu estou falando de um lugar que eu posso falar isso, Sim, né? tem toda a autoridade para falar. Estudei religiosa, fui religiosa, estudei muito tempo, tinha uma paixão
grata, sou muito grata por tudo que eu aprendi na religião. Mas é interessante, eu acho que eu também, a minha família é bem religiosa, sabe? Mas parece que sentia que faltava algo a mais para se conectar, para escutar essa voz de Deus, porque parece assim, não, mas eu tenho permissão, porque Jesus disse que eu tenho o Espírito dentro de mim, eu quero escutar essa voz de Deus. Sim. Mas o que não me permite eu escutar? As próprias crenças, os próprios padrões, até a forma que a igreja hoje é colocada, né? Ela é uma caixa, um padrão, ok, esse padrão que você vai seguir. E você não pode sair muito fora disso ali. Tanto que Bert Helling também saiu, né? Esse Porque padre ele era também da padre, Igreja Católica. Ele é padre. Esse Ele padre. era padre, Para fazer o que ele fazia, ele não poderia continuar dentro da religião. Porém, gente, hoje existem... Para quem me pergunta, não faço constelação porque isso não é coisa de Deus. Porque a igreja Existe não aceita. padre que já faz. Padres consteladores. Muitos, muito bons consteladores também. Sim, já tem bastante movimento. Né, uma coisa... Médicos, né, eu consigo... Eu sou muito feliz. Advogado, eu já vi também, eu sou muito que estão abertos, né? Sou muito feliz que eu tenho recebido, Laura, assim, ó, eu tenho recebido indicações, e não é só um ou dois, é muitas pessoas que o próprio médico, tem um médico de Pissarras, que ele me encaminha clientes. Sim. Ele é psiquiátrico, da psiquiatria, e que ele diz, olha, aqui a gente foi, não tem mais o que fazer com você, agora você precisa de uma constelação. Faz. Você precisa de uma terapia holística, mas eu já sistêmica. tive. Eu atendi uma amiga da Sim. Layara, que ela tava falando, você lembra a Ilô, né, o nome dela? Não me esqueci agora o Heloísa nome. Leitão. Então, casos assim, fortíssimos, e psiquiatra e remédios e tal. E a Layara, não, vai lá com a minha mãe. Falei, A Layara, vai lá com a minha mãe que a gente vai... E Se assim, olha aí nesse... ela conseguiu sair daquele... Eu falo que a gente chama, né, do desmame, né? Tirar a quantidade de remédios que tava tomando e tudo mais, pra realmente conseguir respirar e começar a viver a sua própria vida. Porque ela vivia intensamente Ela a sempre dor. fala que você sempre... A dor, né? E as pessoas estão num desespero total, né? Nessa era agora que estamos, que elas entendem que ir no médico ou ir num terapeuta que elas já conhecem, ou o próprio padre, elas vão se aliviar deste sofrimento. Porém, Toma um remedinho. Só vai dar toma um uma... remedinho. Porém, assim, gente, é bem importante explicar isso aqui como se fosse uma aula mesmo. Sim, bem não, didático, hoje é né? didática É mesmo. para ser didático. Então, nós somos mente, corpo e espírito. Sim, é um a triângulo, é a trindade. Ok, esses são os pilares que nos sustentam aqui, encarnados. Muito bem. Então, nós estamos cuidando da nossa mente, sim. O que você assiste, o que você lê, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, as ambiências que você está fazendo parte, né? Então, ok, está cuidando da sua mente. Hoje em dia, as pessoas, a maioria das pessoas não estão assistindo TV, porque não tem conteúdo ali que está agregando. Não tem mais aquela parte da TV fechada, né? Os Hoje livros, em dia né? Eu tenho alguns clientes que amam ler. Mas elas liam romance, histórias... Né? Hoje não faz mais sentido, então vamos uma leitura mais que agregue mais. Ok, mente, estamos cuidando da mente. Corpo físico. As pessoas têm cuidado muito também do corpo da físico, alimentação, né? As pessoas estão envelhecendo mais tarde. Despertar, né? Envelhecendo mais tarde, cuidando mais com a questão dos industrializados, açúcares, né? Sim, envelhecendo mais tarde. Pode ver que nós somos gente maravilhosa. Pode ver. Quarentena. Já falei, já. Né? Então, a gente cuida. Aí esse aqui, ó, mulherão. Sim. Eu sempre digo assim, né? Se você toma banho todo dia, você come todo dia, 3 refeições por dia, que é o mínimo, que na maioria das pessoas comem 3 refeições, toma banho, cuida do seu corpo, passa um creme, usa um condicionador no cabelo. Esse autocuidado. Toma água. Importantíssimo tomar água. Legal, você está cuidando do teu corpo físico. Sim. A mesma importância que você dá para o teu corpo físico, você precisa dar para a tua alma. Sim, então, o espírito é onde ser alimentado. Tá a base, né? E é esse campo espiritual que pode parecer uma surpresa, mas a maioria das pessoas não estão olhando. Não estão olhando. Não. E é onde está a raiz, a fonte, a explicação, a causa de todos os nossos problemas. Sim. E também as nossas soluções. Então, é ali que começa, é no campo espiritual. Né? Antes do corpo físico reclamar, sentir, já começou no campo espiritual. Já começou antes, né? Já começou. Então, uma terapia bem feita, séria, ela vai te fazer compreender e evitar. Né? Eu poderia dar exemplos meus mesmo, né? Na cerimônia de ayahuasca, já se apresentou para mim aqui, ó, na minha cara. Se você não cuidar dessa área especificamente, dessa negação do teu útero, da permissão do feminino, de se sentir prazer, de permitir um masculino chegar na tua vida, essa rejeição com o masculino, muito se você rígida. não trabalhar isso, você vai ter um câncer no colo do útero. Sim, né? Sim, isso veio claramente para mim.
E aí, ok, não, né? Aí você entra naquele processão da ayahuasca, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que curar? Pronto, vamos curar então. Já chegou também pra mim essa parte feminina. Recentemente eu tive diagnóstico, fui no médico, passei pela cerimônia de ayahuasca, constelação, e ok, né? Recente, 2 semanas atrás, não tem mais nada no meu útero, nada. Sim. E tinha coisas... Mas eu tinha mioma do ano passado. E, nossa, eu sofri um monte, falei pra Layara, né? Fiz o exame, daí comecei terapias, processos, né? Não conhecia a Ed ainda, gente. Mas aí comecei nos processos de olhar pra cura do útero, de buscar esse entendimento. E fiz o exame, que daí eu fiz aquela colostoscopia. Corta um pedaço lá do útero, me esqueci o nome, gente, técnico. E ele fez o exame. Mas é uma biópsia, né? Isso, biópsia, isso, a biópsia. Fez o exame e falou, não tem nada. Daí eu falei, mas como esse aqui é positivo e esse aqui nada? Daí ele falou, tranquilo, você pode voltar daqui a 2 anos que tá tudo certo. Então, assim, milagre existe, gente. Existe. Porque a cura ali do útero é muito baseado do feminino e masculino. Porque é aqui que gera a vida. O útero é uma coisa extraordinária, assim, ó. Quando você olha para essa situação no sentido que você precisa desses dois para gerar a vida. E para que você esteja vivo. Você precisa aceitar esses 2 movimentos, né? Então, assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu não tô aceitando meu pai aqui, da minha mãe? O que eu ainda tô excluindo, né? Não estou... eu tô negando gerar, porque gerar vida, gerar negócio, gerar relacionamentos, é gerar. Exatamente, perfeito. E aí eu olhei pra aquilo e falei, nossa, meu Deus. Eu sinceramente, eu fiquei 1 mês me chicoteando. Acho que se eu fosse na ayahuasca, ia ser mais rápido. Porque é mais rápido. É mais rápido. Mas é mais rápido. Eu pensei assim, gente, eu sou terapeuta. Gente, eu trabalho com isso. O que eu não estou me vendo? Então, tu fica se chicoteando, literalmente, numa dor... Falando assim, meu Deus, né? Como assim? Como que eu, com o entendimento que eu tenho, me permitir chegar a não estar me cuidando? Então, estou cuidando muito hoje do exercício físico baseado na saúde, porque eu percebi o quê? Que a minha crença era sentir culpa por se sentir bem. Quando a pessoa fala, nossa, como você tá bem... tá malhando todo dia. Olha, eu vejo todo dia lá. Aí eu começava a me sentir mal. De vez de eu sentir merecedora... Eu me sentia culpada. É o inconsciente, né? É o inconsciente. E aí, quando eu olhei para isso, eu preciso mudar. Não é pelo outro, não é o corpo perfeito, não é a saúde que eu preciso. Então, é a saúde que antes eu olhava para minha mãe e dizia, mãe, a mãe tem diabetes, a mãe tem que se cuidar. E eu percebi que eu fazia, e eu já faço há muitos anos, já fazia academia, já fazia massagem terapêutica há muito tempo. Só que eu não fazia por mim. Eu sempre estava fazendo para incentivar a minha mãe, para que a minha mãe fizesse. Eu falava, ai, mãe, eu fiz tal coisa, queria que tu fizesse. Geralmente, o movimento era para abertura para minha mãe, sabe? Era uma fuga, na verdade. Olhando para você. Daí só que eu não olhava pensando que para mim não preciso, né? É mais ou menos assim que a gente pensa. Tava num lugar de servidão também, né? Total, de salvadora. Amor pelo sistema, né? E só concluindo, Laura, então, após esse diagnóstico, que eu simplesmente falei, ok, vamos ver, mas primeiro eu vou fazer os meus movimentos. Eu fui para ayahuasca, né? Eu tenho um trabalho com os guardiões. Antes do rezo oficial, a gente tem um trabalho com os guardiões. Já no trabalho com os guardiões, eu já acessei uma questão com a minha ancestralidade feminina bisavó indígena. Né? Sim. E aí, para minha surpresa, não é só do lado da minha mãe, é do lado do meu pai, né? As índias, né, da família. E aí, aquela história que a maioria dos brasileiros conhece. Né? É a índia que foi capturada, que foi violentada, laçada, roubada, tirada do habitat dela, da família dela. E aí, não sabia nem falar a língua, né? Criança. Então, uma questão de estupro, claro, né? Criança ainda. Que essas senhoras, elas foram mães dos meus avós, que foram mães, né, da minha mãe do meu pai, e que agora... faz parte de quem eu sou. E aí, assim, Laura, é importante a gente entender que quando uma doença vem para você, né, você tem que entender por que ela tá ali. E eu tenho o hábito de agradecer a doença. Porque se a doença chegou, ela tá me mostrando algo. Ela tá mostrando algo que é muito mais importante
do que a própria doença, né? Então, qual era a importância que eu tinha hoje de olhar para minha ancestralidade? Se eu quero ser quem eu sou, começando mudando o meu cabelo, né? Aceitando as suas origens. 20 anos loira, mais de 20 anos descolorindo, matando o meu cabelo para parecer uma coisa que eu não era. Quando eu faço um movimento numa cerimônia de ayahuasca, de olhar para minha ancestralidade, e a primeira parte que eu comecei foi no cabelo, né? Aí começou a vir tudo. É muito e aí lindo tudo. isso. Aí diagnóstico de ter que fazer biópsia, talvez caso no útero grave. Falei, calma, deixei para ayahuasca para olhar de quem é isso, né? De onde que vem isso. Ok. A negação, rejeição. Só que a parte mais importante, né, que eu gostaria de compartilhar aqui, é que não foi só o útero. Foi porque o meu útero adoeceu, porque eu não estava olhando para a dor das minhas ancestrais indígenas, que junto com essa dor das ancestrais, eu também estava prejudicando os meus relacionamentos afetivos. Né? Isso vai impactando nas relações. Então, assim, aí hoje, recentemente, digo na atualidade, eu estava vivendo muitas questões de repetição de abandono, de não entender por que eu não conseguia ficar num relacionamento, não conseguia, né, ficar num relacionamento afetivo, da onde vinha isso. Então, não era meu útero, né? Então, assim, quem está com uma doença grave hoje, por exemplo, um câncer, uma questão de hipotiroidismo, hipertiroidismo, qualquer doença que você esteja no teu corpo, dá uma olhada, o que isso veio te mostrar. Sim. Porque não era o meu útero doente, eram as minhas relações doentes. Sim. Só que mais profundamente entendido isso, eu estava a serviço da minha bisavó, onde ela considerava que o homem branco era perigoso. O homem branco é ruim. É ruim. Ele precisa ser combatido. Sim. Então, primeiro eu tinha uma dinâmica Você vivia uma armadura. Uma armadura. Então, primeiramente, eu atraía o homem para minha vida, uma relação normal. Depois, ele tinha uma perda significativa financeira quando estava comigo. E quando ele tinha essa perda financeira, ele simplesmente... Agora você pode ir embora, eu não quero mais você, acabou a relação. Você sentia que não tinha mais... A pessoa teve aquele problema, ok, agora eu posso encerrar. E eu só fui tomar consciência dessa dinâmica, constelação, da minha ancestralidade e a ayahuasca. Você começou com uma constelação do relacionamento, entendeu que esse movimento... Existia, né? Existe uma dívida, dívida. Só que essa dívida, olha só, não era nem minha, nem dos meus relacionamentos. Era uma dívida da minha ancestral indígena que tinha essa questão com o masculino. E foi a partir de um movimento sistêmico que eu fui para o movimento espiritual, que eu fui para uma tomada de consciência e a cura. E quando é que eu curei? No último rezo, no meu espaço, nós trouxemos os povos originários, Rony Queens, lá do Acre. Que lindo, né? Foi lindo, foi legal, foi né? lindo. E aí, nessa cerimônia, né? Então, eu fui até um lugar espiritualista, pedi orientação de como eu iria encaminhar a minha bisavó, entender que, eu posso agora fazer diferente. Porque, na verdade, você estava vivendo uma versão dela. Os olhos dela, missão assim. dela. Missão dela de destruir literalmente os homens. vivendo a vida dela. A vida dela. Era a missão dela. Olha, todos que nasceram depois de mim, a partir do meu sofrimento, irão se vingar por mim, compensar meu sofrimento, a minha dor. Quando é que eu curo isso? Quando eu vou lá para a aldeia, trago os povos originários para o meu espaço, ofereço um rezo, curando essa parte indígena, acolho, contribuo financeiramente com uma aldeia, que eu já estou fazendo isso, contribuo financeiramente com o trabalho dos povos originários e bebo chá, né? Ayahuasca é uma coisa que para mim faz 3 anos que eu tenho essa medicina como maravilhosa na minha vida. E aí eu tô fazendo esse resgate, assim. Sim, essa parte, assim, do pé na terra, do sentir, da fogueira, de ressignificar, de olhar esses elementos, porque você também tem, acho que você também tem reiki também, né? Também, essa parte de sentir. Então, isso foi curando, foi transformando, muita né? coisa. E essa parte, a gente vê muito o feminino. Assim, o feminino ferido, partindo daqui, da ferida da mulher indígena na terra brasileira. A mulher brasileira, né, que veio com essa ancestralidade, né, que mesmo é portuguesa, me misturou aqui e tal, hoje a gente tem toda uma ancestralidade que veio dessa terra. Ou é indígena ou é caboclo, né? Ou é caboclo. Tem essa questão da escravidão no Brasil, do escravo que veio, né? A própria religião, né? A Umbanda, né? Que tem as matrizes africanas. Então, e hoje a Umbanda é uma religião muito praticada, né? Porque a parte do afro tem bastante, né? Tem mais de 50%. Então, a gente tem muito isso, essas características do Brasil, né? Do índio, do africano, né? Mas assim, a grande sacada é entender que somos brasileiros,
brasileiros. Porque o que acontece? A gente, assim, ó, quando me perguntava, principalmente eu moro numa cidade que é bem típica alemã, às vezes a pessoa vinha e já falava em alemão, e eu também, era bem loira também, né? Hoje tô mais natural. E já vinham falando em alemão e tal, daí eu falei, não, eu não tenho ancestralidade nem alemã. Eu falei assim, minha avó é italiana, meu pai é português, né? Eu até falava pra Layara, né? Com certeza eu tenho o pezinho aceitado, porque eu gosto de um samba, eu gosto de um tabu, de um batuque aqui. Mas eu não sei da onde que vem. Só sei que eu sinto que faz parte. Se tem 32 gerações pra trás de você... eu sinto que faz parte. Com certeza sistema. Tinha alguma coisa. Daí, quando chegava na parte indígena, conheci nesses movimentos uma índia que, né? Ela fez uma cura pra mim. Assim, aquele encontro de mulheres. Daí ela falou, posso fazer uma reza aqui pra mim? Ela fez aqui, mudou chacoalha aqui, colocou aqui pra liberar a minha voz, pra mim falar. Isso aqui, estar fazendo isso aqui, foi todo um trabalho de cura, né? Já falei em outros podcasts. Mas dizer pra vocês que se ver, se posicionar, estar aqui, foi toda uma parte de permissão pra ser vista, pra liberar essa voz. É como se eu tivesse... literalmente não ter permissão de falar. Perfeito. E até é importante fazer uma observação para quem está assistindo, né? Quando a gente faz uma limpeza e um alinhamento dos chakras, o chakra sacro, né? Essa parte do nome. O chakra sexual, que é abaixo do umbigo, ele está também relacionado ao nosso chakra da laríngeo. Então, o que você guardou aqui, né? É a nossa segunda vulva, né? A nossa garganta. Que interessante. Normalmente, nossas questões sexuais estão presas também aqui. Eu não me aprofundei. Essa parte eu não me aprofundei, mas bem interessante. Por exemplo, quando eu faço uma análise, uma limpeza de alinhamento de chakras, eu percebo que está muito ligada essa energia da sexualidade com a fala. Né? Nossa, que incrível. Com esse discurso, com essa dor, né? Porque a dor ela é guardada aqui. Trabalhar o Tantra também libera a voz. Libera muito, muito. Nossa, porque que lindo. Porque tá preso aqui. Né? A mulher, quando ela começa a ter problema aqui... E aí vale uma observação aqui, Laura, que quando... Por exemplo, o que eu mais percebo, né? Tenho atendido mulheres muito jovens com doenças de velho. O que é doença de velho? Hipotireoidismo. Nossa! O hipotireoidismo, o TSH, que é o hormônio da tireoide, ele vai começar a alterar após os 80 anos. 70, 80 anos, é o que os médicos dizem. Né? Então, uma mulher com 40, 30 anos com hipotireoidismo vai olhar para a ancestralidade feminina ferida, sexualidade ferida, que você tem cura. E eu posso dizer, inclusive, na frente das câmeras, eu posso dizer num podcast que vai ser repassado, que as pessoas vão assistir, que vai ficar para sempre gravado, que tem cura. E se alguém me questionar, eu posso pegar os meus exames e posso olhar mostrar para vocês. Com certeza. Eu tive um diagnóstico de hipotireoidismo em 2021. Né? E assim, eu nunca tinha tido, sempre fiz acompanhamentos médicos normais. E quando eu tentei na época engravidar, estava falando antes sobre ser mãe, né? Sobre que eu nunca tive esse sonho, para mim nunca foi uma possibilidade ser mãe, mas teve um momento na vida que eu estava numa relação estável, 7 anos, indo para 6 anos de relacionamento na época, 5 anos de relacionamento, e a gente queria ter um filho. E como eu não tinha permissão do sistema para ter filho, o que aconteceu? Quando nós estávamos tentando, na época, tentando mesmo, fazendo exames, né, bem invasivos. Sim, a gente faz esse movimento, aquele movimento para ter filhos, eu desenvolvi de um mês para o outro hipotireoidismo. E todo mundo sabe, ou quem não sabe, se você tem hipotireoidismo, o teu óvulo ele não gruda na parede do útero. É por causa que é parte hormonal, né? Ele trabalha o hormônio, você não consegue engravidar. Então, assim, quando eu estava tentando engravidar, numa falta de permissão do sistema, eu tive permissão da tua do sistêmico mesmo, sistema. Eu já posso explicar melhor sobre isso, né? De uma forma mais didática também para vocês entenderem. Eu não tendo a permissão do sistema, eu desenvolvi hipotireoidismo. E aí eu fui para minha médica de rotina no exame. Então meu TSH aqui o normal é 1,5, o hormônio da tireoide, 2, né? É normal. O meu tava em 8, 9, 12, tipo, todas as vezes que eu fazia estava muito, muito alterado. E aí a doutora já entrou assim com precisa medicamento, medicação, né? Aí eu fui fazer ultrassom, então eu já estava com vascularização, já estava muito grave, a minha voz estava alterada, eu estava gravíssimo no meu caso. E aí foi quando eu decidi que eu iria tomar o chá pela primeira vez, de ayahuasca, né? Porque eu queria curar isso, eu queria entender de onde veio, eu nunca tive, e no momento que eu estava tentando engravidar, eu desenvolvo. Ok, e aí na ayahuasca,
5 horas de processo, entendendo da onde que vinha aquilo. Sim, começa de Dali, aonde vinha, né? E aí, ok. 5 horas dali, olhando somente É que daí, assim, ó, quando a gente ancestral. trabalha intencional, eu falo pra Layara assim, ó. Primeiro tem que ser uma coisa, um compromisso muito sério, né? Mas assim, intencionado, o que que tu vai trabalhar? Daí quando eu olhar assim pra cura, eu achei muito legal também trabalhar lá na cerimônia com a Ed, porque ela fez o sistêmico primeiro. Então já vai olhar pra criança, mas dá uma atenção, olha pro pai e pra mãe. Né? Olha o que tu precisa curar da tua criança com o seu pai e a sua mãe. Sim. Né? Alguma raiz do abandono, da rejeição, alguma coisa que ficou ali junto. Sim. Então, isso é muito legal, quando você vai com uma intenção. Sim. Né? E pra mim foi muito importante, porque aí quando eu volto dessa cerimônia, né, eu senti que lá eu deixei tudo. Realmente eu curei, porque foram muitos processos. E aí, um mês depois, a minha primeira consagração foi no mês de julho de 2021. Agosto era meu aniversário, setembro eu repeti os exames, né? E de 9 estava para 1,5, 2, meu TSH. E aí eu fui no médico dos hormônios, endocrinologista, e ele disse assim, não sei o que você está fazendo. Mas tá dando certo. Daí até ele perguntou assim, mas a tua médica que te encaminhou, ela te passou uma medicação? Você chegou a fazer... Não, porque era você que ia dar a medicação, né? Era o doutor que ia passar a medicação. Sim. E eu pedi primeiro esse tempo para me trabalhar dentro do que eu fazia, né? Terapeuta, enfim. E aí ele olhou, ele ficou alguns minutos pensando. Né? Tipo, ele falou assim, ó, cada 10, 8 eu não sei o que vocês estão fazendo assim? aqui. Como assim? O que é isso, né? Porque a gente não sabe do Aí milagre. ele até disse assim, foi até bonito e engraçado, né? Eu não sei o que você está fazendo, mas tá dando certo, tá funcionando. Certo. Continue, te vejo daqui 8 meses. Não tenho nada que possa fazer diante desse resultado aqui. E aí, por um tempo, eu fui acompanhando. E, inclusive, agora eu tenho exames marcados para olhar novamente, depois de um ano, que eu não tenho feito. Mas eu sinto que... Tu sente que tá tudo certo. Tá tudo 100% tá realmente, né? Então, e aí o quê? Como é que você vai explicar dentro da medicina que uma hipotiroidismo, que a maioria das pessoas sofrem muito por isso, tem cura, né? Eu posso dizer porque eu sou um exemplo. Mas tem vários clientes que trazem, né, relatos, assim, de quanto foi melhorando, quanto as curas, quanto você... Essa parte do câncer, como a gente vê, que vai trazendo a ancestralidade, né? Tem muitas, assim, é muito individual, realmente, né? Mas já aconteceu, assim, de olhar para uma doença e tá exatamente assim, olha, tu tá trazendo lá do teu vô, do teu taravô aqui... E, assim, muitas doenças pós-guerra. Sim. Eu já peguei várias, especialmente a dor da mulher, eu sentia e via muito isso. Como a guerra não faz tanto tempo assim, né? Segunda Guerra Mundial. 1945. Não faz muito, não chegou a fazer 100 anos ainda, vai fazer. O que acontece? Muitas mulheres foram abandonadas, os homens foram para a guerra, a maioria não voltou, o que voltou já voltou lesado, né? Algum problema psicológico, né? E é muita morte, muitas situações, muita gente jovem. A genética passa, né? A genética, o epigenético, e a genética passa. Às vezes você tem uma dor que de um vô, do tataravô, que imagina morreu. ver tanta gente. Sim. E aí a mulher que ficou cuidando da casa, que ficou cuidando de tudo, até é bem legal, eu gosto bastante de filmes, tem uma série que se chama As Guerreiras, conta a história de 4 mulheres da Primeira Guerra Mundial, o que elas fizeram quando os homens foram. Porque ninguém conta a história das mulheres que ficaram. Que ficaram. Né? Que ficaram cuidando da Então casa. elas tiveram que dar conta. Algumas são guerreiras até hoje. Sim. Né? Aí assim, discurso do de nada a mulher guerreira. virou enfermeira. Do nada ela virou, tipo, a dona da casa, a pessoa empreendedora. Mecânica, motorista. Ali começou o primeiro passo. E o que acontece? Até tem uma dinâmica bem... como a gente é sistêmica, a gente presta atenção nisso. Que ela fala assim, quando meu marido voltar, ele vai lavar louça. Porque agora eu sei dirigir. Agora eu sei... Não é uma exclusão. Eu estou falando que os movimentos que elas tiveram que passar. Só que quando eles voltaram, elas continuaram fazendo tudo. Elas plantavam, lavavam, passavam, cozinhavam, cuidavam dos filhos e trabalhavam fora. Sim, né? E daí vem todo o movimento industrial, vem todo esse movimento, mas tudo pós-guerra, né? Então, a gente tá curando... As feridas da guerra, elas são até hoje reverberando, Sim, né? a gente tá curando isso, essa dor da guerra, né? Porque isso é nítido pra mim, que o meu vô, ele foi muitos movimentos sistêmicos, né? Que até a Ed foi uma pessoa que fez um movimento... Porque eu percebi que tem coisas que eu não tenho permissão, que eu estou num processo assim, a minha mãe, meu pai, vô, tataravô, ok. Mas aí, coisas que são lá do meu vô, da minha mãe... Né? Começou lá com a minha tia, que abriu esse caminho. Então, eu percebi que
não posso movimentar lá. Ela tem a eles permissão ela para tem. que faça. Então, assim, se uma prima, né, vai olhar a parte mãe, pai dela, mas a parte que é dos filhos, né? Tipo, se fosse a minha mãe, que fosse olhar para a ancestralidade dela, pro vô, daí ela tem essa permissão de olhar de um movimento de... Não sei, Mas pra mim você, foi isso. tipo, né? Pra mim, assim, ó, vou falar casos que aconteceu, né? Meu tio, ele tirou a própria vida, né? E eu, pra mim, mesmo sendo sistêmica, eu pensava assim, não tá no meu campo, sabe? Eu acreditava, né? Mas está, né? É, A energia do a energia suicídio, do suicídio até a foi quinta geração, fortíssimo. ela vem matando. Sim, mas assim, eu pensava que era um tio, É. assim, meu tio, o filho mais novo lá da minha avó. Então, assim, essa energia vibracional negativa, falar sobre negativa, de morte, né? Ela vem matando, e não Ela vai necessariamente a vida reverberando. das pessoas, mas negócios, Ela vai prosperidade. impactando ela vai na impactando em tudo. prosperidade. Alguma coisa você vai matar. Não Sim. necessariamente que você vai tirar a vida da mesma forma, mas ela vai ceifando, né, outras Eu acho que assim, ó, a coisas, né? compensação, A compensação. sobre a vida, como desonrou a vida, nós vamos pagando preço até que a ordem volte. Restabeleça. Mas na minha cabeça, tipo assim, mãe, vô, vó e tal, aqui, mas eu não tinha olhado pros lados. Tio, aqui da lateral. Quando eu olhei aquilo ali, nossa, foi impactante. Eu falei, eu não sabia que a energia de morte estava reverberando tanto, impactando a minha vida também. Das minhas filhas. E né? das minhas filhas, todo tudo. mundo. Daí eu falei, gente, é aborto, é isso, é aquilo. Que a minha tia sofreu, que o meu tio... Eu falei, opa, calma aí, vamos organizar. e aí a gente Vamos vamos organizando. Então, assim, coisas que eu não estava vendo, mas eu pensei, assim, que... No meu entender, eu pensei, opa, será que eu não tinha permissão para ver isso? Eu não estava conseguindo olhar, Sim, né? Então, são movimentos que a gente chega até num certo momento. Sim, é importante também, Laura, explicar, né, para quem está assistindo, que não tem muito esse conhecimento, porque a gente falando aqui parece que nós estamos falando para pessoas que entendem já do que a gente Entende o que está a gente tá falando, falando, né? é verdade. Mas não, o óbvio às vezes precisa ser dito Sim. e de uma linguagem mais didática que as pessoas compreendam. Eu gosto de explicar o sistêmico. Vamos falar sobre karma, né? Eu gosto de explicar o sistêmico de uma forma bem interessante. Nós trazemos semelhanças com os nossos antepassados, né? Então, a cor do cabelo, às vezes a gente nega, né? Depois a gente vai lá e assume. A Layara, né? total. A Layara... Tô assumindo a cor dos meus cabelos. Alisada. O nariz grande do meu pai, né? De descendência de alemão. Então, a gente traz a cor do olho, a cor da pele, o jeitinho. A minha mão é igualzinha a mão da minha avó, mãe do meu pai. De descendência alemã. Então, tem coisas que são traços físicos, genética, que nós somos muito parecidos com nossos antepassados. Ou o pai, ou a mãe. Às vezes, nossa, como parece com a tia, parece com a avó. Comportamentos. É igualzinha a avó dela. Então, a gente tem geneticamente, fisicamente, parecidos com nossos antepassados. Até umas crençazinhas que dizem que mas não é. Só que aí, o que acontece? Nós não somos só parecidos fisicamente com nossos antepassados. Nós também herdamos as emoções, os comportamentos, os legados, os combinados, os sonhos, os contratos, as vontades, o que eles fizeram. E aí, essa informação está no nosso campo morfogenético. É o campo mórfico, que a gente fala muito na constelação. Sim. Então, o campo mórfico é onde estão todas as informações disponíveis dos nossos comportamentos. Então, por que eu sou como sou? Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu gosto de tal coisa? E por que eu não gosto de tal coisa? Sim. Por que isso impacta tanto na minha vida? Por que eu tenho pavor de ver pessoas em situação de rua, maus tratos de animais? O que eu não tolero, né? As intolerâncias. Às vezes trauma, né? De mar, intolerância, trauma de lactose, mar, né? Intolerância, lactose, glúten, tudo isso é intolerância lá de trás, né? De alguma coisa que e tá vindo não, tanto tá agora, vindo né? Muito. E essa parte, ela não tem uma explicação científica, né? Até várias doenças, tipo diabetes, outras não coisas tem também que... Não tem como você explicar, né? Então, o que é isso? Isso é uma informação disponível no teu campo morfogenético. Então, não é só o físico, mas você também é parecido com aqueles que vieram antes, desde os sonhos.
sonhos, os compromissos essa parte deles. de relacionamento, Projetos. eu percebo muito também nisso, porque dentro do sistema que a gente vai vendo o movimento de comportamento, né? Falando de mim mesmo, dos processos que eu já... Falei, gente, eu tô vivendo a vida da minha irmã, tô vivendo a vida da minha mãe, eu tô vivendo a vida da minha avó. Falei, gente, quando que eu vou começar a viver a minha vida? A vida, né? Exatamente. Só Então, que tu começa ali a olhar aquilo, falei, gente, como assim? Calma aí, eu tenho o controle da minha vida aqui. Eu fiz uma comparação, né? Isso eu não li nenhum livro, foi um saber. Tem um saberes, insight, né? né? Saberes que vem tem pra dentro gente, da gente. assim. Aí tem gente que fala assim, a espiritualidade me contou, Um né? insight Eu acho deu muito bonitinho. aqui, Eu acho muito fechou. bonitinho quando você fala assim, a espiritualidade mandou dizer, né? Que acontece? O que nós estamos vivendo aqui já foi vivido. Né? É o ciclo de repetição, é as histórias que a gente revive. Quando você diz assim, vou fazer tudo diferente, é diferente mesmo. E o diferente você vai ter que construir, do nada, do zero, Não, absoluto eu falo, zero. atrás não tem o que fazer. Não, Vamos ter que novo. Você tem alguém de sucesso, de case de sucesso que você conheça nos relacionamentos, no financeiro, uma pessoa super bem resolvida em todos os aspectos da vida? Não tem. Se eu olhar para minha ancestralidade, todo mundo se ferrou, todo mundo deu errado. Ok, então você não tem uma Tem que referência. construir então você uma vai nova construir. história. Você vai construir, mas você primeiro vai aceitar como foi, foi assim que você chegou aqui. Então, E honrar honro. Tem uma diferença de honrar e ser leal. Quando nós somos leais ao nosso sistema, a gente está vendo um amor cego. E aí, esse amor cego e lealdade implica em você repetir o padrão. Sim. E aí, de jeito nenhum que eu posso ficar rica, porque aqui atrás ninguém foi. Aí, principalmente mulher, né? Não mexer com dinheiro. De jeito nenhum. Eu não posso ser feliz num relacionamento afetivo, porque se eu olhar para as minhas ancestrais, todas elas tiveram problemas nos relacionamentos. Sim, presas. Nunca sentiram prazer, se sentiram amadas, sempre foi um outro tipo de sentimento. E aí, quando eu me vejo tendo esse tipo de sentimento e oportunidade, eu começo a dizer, não, mas peraí, como assim? Eu posso né? até aqui. Até aqui. Daqui pra cá eu não tenho uma Aqui eu visão não posso. clara. Né? E aí esses comportamentos e gostos, eles estão distribuídos no teu campo morfogenético. Então, da onde que você está pegando essa informação? Do teu campo, já está disponível. Você pode usar isso para o bem também. Né? Imagina se você tem na tua família alguém que é muito bom com as mãos, no talento, na fala, no canto. Por exemplo, hoje que eu faço... Porque as minhas bisavós eram bezedeiras, rezadeiras, né? Curandeiras. Sim, isso é normal, A minha avó era parteira, bezedeira, curandeira. Da onde eu sei... imagina, neta de indígena, trabalhava com as Porque ervas. já tem um acesso, né? É isso. Então, por que hoje o que eu faço é sucesso? Natural, é natural e eu sinto que eu tenho muito sucesso como terapeuta. Porque eu fui olhar e resgatar aquilo que estava disponível já. Eu não fui lá inventar. Só que agora eu faço diferente, né? Eu faço diferente. E aí é legal a gente falar isso no podcast, porque as crenças também dos nossos antepassados, elas ficam muito fortes em nós. E aí a gente trabalhar a crença que vem de antepassado, gente, é um desafio. Porque, por exemplo, a minha avó, né? A minha avó, ela fazia partos. Até onde eu sei, a minha avó fez mais de 50 partos. Não conseguiam lá um médico, sei lá quem era o médico da família. A minha avó era chamada para desvirar a criança e fazer nascer. Dava o jeito. E a minha avó rezava. Fazia o reiki, fazia os negócios fazia a massagem. com as mãos e a criança descia. E minha avó salvou muitas mães, né? E então minha avó era curandeira, benzedeira, rezava lá com o raminho dela e as crianças tiravam. Nada com galinha de arruda que não ajudava. Ok. Então, assim, só que veja bem, olha a crença que eu tive que trabalhar, é importante a gente falar disso agora. Eu tinha muita dificuldade de ganhar dinheiro com o que eu faço. Porque a bezedeira não cobrava. Não A minha avó não cobrava, né? Só que aí, olha só a ressignificação. Quando a minha avó ia fazer esse trabalho, ela não recebia em dinheiro, como hoje eu recebo, Pix, né? Dinheiro. Não é nada de gratidão, não. Era desse jeito que ela recebia. Porém, ela voltava, minha mãe conta, né? Que ela voltava com o cavalinho dela, com as mexerinhas do lado. Na época, eles só tinham açúcar vermelho, mascavo. Então, ela voltava com açúcar branco. Ela voltava com um tipo de arroz diferente. Com um porco, uma galinha, umas frutas. Ela recebia de uma forma diferente. Cheia de mantimentos para casa dela. E aí, assim, como é que eu ressignifiquei isso, né? Quando eu ia atender... E aí eu tinha aquela dificuldade na hora de cobrar, né? Na hora de cobrar, começava a me tremer toda. Ai, meu Deus, esse valor aqui, se você não tiver bom pra você, pode pagar menos. aquela coisa do não merecimento. A crença com o dinheiro, Ficava 3 horas trabalhando exaustivamente sobre isso. E
não achava que não podia receber por aquilo. Mas aquilo não era meu, porque eu sabia o quanto que eu investi nos meus cursos e o quanto eu entregava de resultado. Sim. Mas aquela crença de não receber era da minha avó, mãe da minha mãe, né? Que ela não recebia por o que ela fazia. Porém, como é que eu ressignifiquei isso? Quando eu saía para trabalhar, eu sempre tive um altar em casa, vela para anjo de guarda, sempre firmando, né, os meus trabalhos, sempre me pedindo permissão para os meus antepassados, sempre eu estou ancorada na espiritualidade para os meus atendimentos, desde sempre. Então, a hora que eu me preparava, me arrumava para atender, eu falava, vó, olha só, eu estou indo ali buscar o meu sustento, o meu porquinho, a minha galinha, tá, vó? O arroz. O meu arroz, eu preciso me sustentar. meu alimento. Vó, só pra você entender, tá, vó? O cliente não vai chegar lá com uma galinha pra mim. Às vezes chegava, tá? Às vezes a gente já ganhou muita coisa. Banana, muita banana eu ganho. Então, vó, mas não vai ser um porco, né, vó? Vai ser, tipo, o dinheiro que dá pra comprar um porco. Legal. Então, mas aí pra mim, vó, vem diferente, vem dinheiro. Eu assim, e aí eu fui ressignificando. Eu pertenço a essa família, mas eu posso fazer diferente, né? Eu falei no outro podcast sobre isso, realmente uma crença de benzimento, né? Porque até hoje existem as benzedeiras, né? Então, assim, quem será que podou isso, né? Quem será que diz assim, não, você tem que benzer, mas você tem que ser de graça? Quem será que disse que você não pode curar? Vou falar que isso veio até de uma fala de um padre que falou que constelação não podia, que só padre podia fazer aquele rezo quando a pessoa tá endemoniada, como é que é o nome? Exorcismo. O padre, porque ele tem oração dos enfermos, ele tem ali o conhecimento e isso não é permitido. Ele falou de uma forma, assim, que eu até compartilhei, né, nos grupos, assim. Eu falei, gente do céu, olha as crenças aí. Se a pessoa Se o próprio Jesus disse, né, onde um ou dois estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei, e através deles farei grandes obras. Sim. O próprio mestre eu falo assim, olha, isso. Veja bem, Jesus já deu permissão para nós, ele já ensinou, ele ensinou os apóstolos, ele dizendo, cure como eu te ensinei, estenda as mãos como eu te ensinei. Eu ia falar da série The Chosen, né? Que Sim. eu acho que é um bispo, é um padre, assim, ele fala, tá, mas como que ele tá fazendo esses milagres e não tá recebendo nada com isso? Tipo, ele tá fazendo isso de... o que acontece é que naquela época, óbvio. Naquela época tinha o charlatanismo, né? Que eles falavam as crenças e tudo mais. Mas assim, existe ali os fariseus que falavam, como que ele sabe o que ele sabe se ele não estudou? Campo morfogenético. Né? Como que ele sabe o que ele sabe se ele não estudou? Campo morfo Como que ele tá curando dessa forma? Então, gente, Jesus já deu o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, assim, se ele já te mostrou que você pode sim curar, que ele te deu o dom da palavra de dizer... Me perdoe, eu te amo, você está curado, está livre, né? Eu te libero, como as frases lindas da constelação que fala, né? Eu te vejo. Agora né? eu vejo você. Agora eu vejo você. A Ed sempre fala movimentos diferentes dos meus, mas Cada um assim... tem o seu jeitinho. Da forma como ela fala, assim, que às vezes... Porque no sistema que a gente vê exatamente ali o movimento. Então, assim, palavras que ressignifica e muda, gente. E muda na hora. Daí, às vezes, a gente pensa assim, não, é crença, é porque tu tem fé, é porque tu não... Pode ser que seja pela minha fé. Tudo é energia, né? Mas energia. a intenção... Então, a gente movimenta a energia. Se você crê, tá curado. Tá curado. Sim, você viu esse movimento, você disse aqui e aqui tá feito. Se você diz, eu desfaço todos os contratos... Porque agora eu vejo e tá feito. Tá feito. E pronto. E é muito incrível, porque é um crer mesmo, né? E isso não é nem ciência, nem espiritualidade. Isso é natural. É natural. A nossa mente, ela tá criando. O nosso pensamento tá atraindo. E o que eu acredito vai acontecer. Vai vibrar. E aí, veja bem, o que você está acreditando? O que você né? tá pensando. O que você está pensando, você está acreditando. Você está cocriando. Sim. E aí, isso não é... E aí, o universo não é assim, bom, peraí, a Edmara está pensando positivo, então vai acontecer. A Edmara está pensando negativo, não vai acontecer. Não, esse filtro não existe para o universo. Não existe. É com você. Então, se você está criando algo na sua mente, pensando nisso o tempo todo e acreditando que isso vai acontecer, isso inclusive vale para as catástrofes, né? Para as desgraças que acontecem na nossa vida. Começa só pensando em desgraça. Batendo o carro, bateu o carro. Peraí, meu pensamento só que bateu o carro. Medo, carro, vou acreditar polícia. que ele bateu o carro. Né? Então, você a tua mente atrai. Experimente, né? Eu faço tudo que eu falo, eu faço teste. Sim, a gente bota prática. Na semana passada...
retrasada, eu entrei em contato com uma informação, né, na ayahuasca, claro, sempre a ayahuasca me trazendo, trabalhando com a minha mente, e que eu precisava resgatar os meus antigos clientes de 3, 5 anos atrás, né, que não vieram mais, eu queria saber como eles estavam, e aí eu intencionei numa oração, numa meditação, que esses clientes, aqueles que estivessem bem, ok, né? Mas aqueles que tivessem que precisassem olhar para mais alguma coisa e que em algum momento algo tirou eles do meu caminho, né? Sei lá, esqueceram o meu número, ou foram para outra cidade, ou alguém disse, olha, não vai mais nisso, sei lá. Né? Às vezes alguém bloqueia, diz, olha, você não precisa disso. Muitas pessoas acontecem esse movimento. E aí eu mandei essa intenção para o universo, que essas pessoas, se estiverem precisando e as que tiverem o merecimento de voltar a olhar para isso, me encontre. Na semana seguinte, eu tive 3 agendamentos de pessoas que faziam 2, 3 anos que eu nunca mais tinha visto. E que entraram assim, Ed, tava muito bem a minha vida, assim, ó, depois da constelação foi incrível, tá? Aquilo que nós trabalhamos, eu nem vou trazer mais pra gente olhar. Mas agora eu tô com uma outra questão aqui. Sim. Mas agora isso aqui. Gente, e é isso mesmo, tipo, 2, 3 anos que eu não falava com a pessoa. Eu tenho também movimentos de 3, então, 4 anos. E por que eu estou falando isso? Porque tudo é na nossa mente e é intenção. É uma inteligência Nós fizemos natural, parte desse todo, né? Desse todo. É uma vibração. E a nossa mente está vibrando, tá criando, tá trazendo para você. Então, muito cuidado com o que você está pensando. Claro. O que você está atraindo, está vibrando, está acontecendo. Sentindo a partir do poder da tua palavra. Porque isso é muito forte, gente. Com as ressonâncias que você palavra, tem. A palavra tem poder, ela tem muito poder, eu acredito muito nisso. Depois que eu comecei a trabalhar realmente essa parte da mentalidade de intencionar e de falar, vai mudando a tua postura e você vê, realmente, primeiro, você não pesquisa coisa de tragédia, de morte, de tudo. Tipo assim, acontece uma tragédia, você ora, você intenciona, você manda energia positiva, mas você não pega pra você. Porque a pessoa começa a ver, ai meu Deus, matou tantas pessoas e morte, e daí tu começa numa tristeza, numa choradeira e começa num luto que não tá ajudando, não vai ajudar. Às vezes a pessoa começa num processo de depressão porque viu, né, a catástrofe, né, do Rio Grande do Sul e tal. Né? Não tem necessidade disso. Você precisa mandar energia boa. Só que o que acontece? Ninguém dá aquilo que não tem, aquilo que não foi trabalhado. Exatamente. Só que bateu o gatilho da dor nela. O que é importante é nós, né, que temos o conhecimento e os saberes sistêmicos, né, é uma filosofia de vida que a gente faz. Uma filosofia, pra mim é uma religião, pra mim, assim, ó, eu posso até ser taxada muitas vezes, e sou, né, de chata mesmo. Edmara, não é todo mundo que consegue ficar perto de mim e conviver, porque eu sou 24 horas, isso que eu sou o tempo todo. Você também. Eu sou 24 horas. Não é qualquer um. Então, não tem muito mimimi pra vitimismo, pra histórias de tragédia que eu não posso contribuir. Se eu não posso contribuir, não quero ouvir. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Não posso contribuir? Você vai me contar... Aí eu começo assim, essa história que você está me contando, você vai trazer ela pra terapia? Não tem condição. Como a gente pode fazer algo que possa ajudá-la? Nada. Então, não quero saber. Não quero saber. Por que você está me trazendo isso? Você vai me conectar com uma energia que eu não posso resolver? Porque daí o que acontece? Eu vou te contar algo e vai ficar aquele bloqueio. Nossa, eu vou ter que curar isso aqui. Eu vou ter que olhar para isso aqui. Isso. Né? E você traz, né, a situação para dentro da tua casa, para o teu convívio. Então é muito importante a gente... Essa parte de trabalhar, de morte, de tudo mais, né? Eu percebo muito isso também. Às vezes conta uma história e você pega essa história para ti. E tu tá querendo trabalhar uma dor que nem tu é. Né? Tu acaba pegando essa colinha dos outros. Quando tu vê, tu não tá olhando pra ti, não tá ajudando ninguém. Então, assim, essa frase, faça por você, eu coloco todo dia até, eu falo assim, vou pra academia, gente, faça por você. Quando você fizer por você, vai beneficiar o todo. Vai beneficiar a sua família, você... estando bem, vai beneficiar o todo. Ressonância do todo. Total. Né? Não adianta você ficar lá, eu quero ajudar isso, ajudar aquilo, eu ajudo né? Ações beneficentes, um monte de coisa. E aqui nada. Trabalhar aqui nada. É uma falsa ilusão que tá fazendo algo por si, né? Que, na verdade, não fica uma coisa que, na verdade, você tá pagando um preço que não é teu e vai ficar pesado. Né? Esses dias até eu escrevi uma frase, gente... Olha pra você, porque carregar o que é do outro é pesado. Querer cuidar da mãe é pesado. Carregar a culpa dos outros é pesado. Gente, já tem as tuas. Mas tem que tomar um cuidado também, Laura, que assim, tudo que doeu, pega que é teu. Sim, me ofendeu, é teu. Ressoou aqui comigo.
estamos em 3 pessoas aqui. Aí acontece uma situação, você fica muito chateada, você não dá nem bola, eu nem escuto. Quer dizer, Pra mim não fez sentido nenhum. Agora, se pra você fez sentido, doeu, se incomodou, foi pra casa mal, vai curar isso aí. Na hora, vai curar, porque o outro é o espelho, né? Então, o que tá refletindo, o que tá doendo? Dentro da terapia, a gente sempre fala, o outro vem falar do outro, mas não é sobre o outro. A gente vai... Ele tá falando a fofoquinha que tá falando do outro, ele tá falando dele. Total. Então, vamos observar. E isso acontece muito na terapia, né? As pessoas vêm, porque eu quero trabalhar minha relação com meu filho, minha avó, minha tia. A minha relação com a minha sogra, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com o meu namorado. Aí começa a falar da pessoa como se não houvesse amanhã, né? Como se tivesse 5 horas de sessão. E aí você escuta... E logo a gente precisa interromper. Tá, agora vamos falar de você. O que te conecta a isso? Por que você está nessa relação? O que você sente? Já se permitiu dizer como você se sente nessa relação? Né? O que te conecta a isso? Vamos olhar para o teu pai, para tua mãe? Vamos olhar para os relacionamentos dos seus pais? A pessoa sai de lá com uns 3 tapas na cabeça. Vamos entender o que te conecta a isso, né? Porque você tem que fazer por você, né? Tem que fazer pelo, a gente olha esperar a isso aprovação muito, do outro, né? Mas é interessante entender, dentro do trabalho terapêutico, o que te conecta a isso, né? É maravilhoso você descobrir, é curador. Você entender que assim, bom, mas é verdade, faz sentido na minha infância, no meu pai, em relação ao meu pai, né? Ok, que bom que eu consegui olhar pra isso, né? Nossa, é muito 10. E eu ia fazer um convite, né? E pra você, mulher, que quer toda essa... quer conhecer, cura e tudo mais, a Ed vai tem fazer curiosidade, né? Ela vai fazer um movimento feminino no mês que vem, no dia 17, dia né? 13. Dia 13 de julho. 13 de julho vai fazer esse movimento da cura do feminino, né? Ali em Barra Velha, né? Isso, com as Sagradas Medicinas. Na praia, entendeu? Depois tu vai lá, mergulha no mar. Molha os pés. De lavar, toma um banho de sal grosso no mar. Isso. Então, aproveita. Chama ela. A gente já finalizando esse papo maravilhoso, eu acho que poderia ter mais horas, Nossa, né, galera? Porque foi uma parte aula, 2. Assim, que nós estamos, assim, muito interessadas aqui, porque realmente é muita coisa. Somos inimigas do fim, né? É história que não muita para. coisa mesmo. Quero agradecer imensamente. Até eu tenho a curiosidade porque falando de espiritualidade, o que é espiritualidade? Espiritualista... como que isso se classifica, assim, né? Que tu diz, eu já passei pela parte de religião, né? Mas hoje, sendo uma pessoa... É porque eu falo espiritualizada. Não sei se é a palavra certa, né? Tá, você gostaria de saber qual é a diferença, o que isso, qual a diferença? Definição, certo? A espiritualidade... A religião está para a espiritualidade está para a religião, mas está desconectado. Quando você diz assim, eu sou uma pessoa espiritualista ou espiritualidade, você está conectado com a parte espiritual mesmo. E aí o que é? É tudo. Né? Onde Deus está em tudo. Está nas pessoas, nas plantas, nos animais, no sol, no mar, na terra, em tudo que está a nosso dispor, traz a presença divina. Sim. Então, a espiritualidade é você entender que você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. E não um humano que de vez em quando tem uma experiência espiritual. Que legal, isso. Foi maravilhosa. Fechou, né, galera? Cheguei até a me arrepiar com essa conclusão aqui. É isso. Porque a gente acha assim, ó, que às vezes eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Não, a gente está conectado, a gente faz Nós parte somos desse espiritualidade todo. Pura, né? Tendo uma experiência humana. E nessa experiência eu posso estar mulher, estar homem, estar criança, estar diferente, né? Numa característica física diferente, numa habilidade diferente. Mas tudo te conecta à tua parte espiritual. O físico é só um veículo. Né? Então, o estado humano, ele é um veículo, inclusive, que nos aprisiona. Porque se você não tivesse o peso da matéria, você seria muito mais fluido. Vamos voar. Muito mais fluido. Né, gente? Vamos voar. A matéria nos prende, né? Sim, então, o ser espiritual é quando você sai dessa matéria, desse contexto, de que tudo tem que fazer sentido. Quando você tipo assim, o certo e errado, aquela coisa... Certo, errado, bom e mal, né? Pode, não pode, isso, né? Isso é coisa da matéria. Quando você sai desse padrão, aí você está
trabalho espiritual, você é espiritualista, você entende que isso aqui não é tudo. Que não te limita, né? Que não te limita, não é só né? aqui na Terra, porque entendeu? é interessante quando a gente se permite, é né? só uma passagem, a esse né? movimento, assim, de conhecimento, né? De outras religiões hoje, como tá ampliando isso, né? De voltar às suas raízes, do quanto tá crescendo os movimentos da Umbanda, os movimentos... E olha que interessante, né? Porque a gente teve essa liberdade de religiosidade no Brasil, né? Após a Constituição, só que quanto tempo demorou para realmente isso viver agora? Porque até esses dias, nossa, isso aí é coisa da Umbanda, tipo um tambor, nossa, fogueira, olha isso aí. Então, claro que a gente vê um murmurinho, mas a gente sabe que hoje a gente pode. Eu tenho permissão para fazer o que eu estou fazendo. E, na verdade, assim, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que eu sinto muito pela ignorância delas. Né? Porque elas não estão usando da ferramenta. Pro benefício que é ter os seus guias, seus mentores espirituais, te protegendo, te ancorando, indo na frente, abrindo caminhos. Pelo amor de Deus. É mais fácil, tá? Você que escolhe. Você que escolhe o caminho. Você escolhe. Né? Você escolhe o que você quer acreditar. O Divino né? Espírito Santo, os seus guias, né? Eu falo que o anjo da guarda vem. Eu acho falar. muito linda aquela reza que você fala. Como é que é São Miguel na frente? São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. Então é lindo porque quando você entende a oração, a intenção, porque o que acontece? Eu fui criada, né, minha avó, assim, ó, meu Deus, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Meu, assim, ó, catecismo total, assim, ela mandava a gente ficar ali de joelho, rezava na hora de manhã. Terço. Rezava pra oração pro café da manhã, almoço, toda vez sentava, fazer almoço e tal. Então, assim, agradeço demais todo esse aprendizado, porque hoje eu sei o quanto isso é importante e o quanto eu hoje sigo isso, né? Hoje eu saio com o meu carro, eu peço guias aqui, ó, né, que o meu anjo da guarda me guie pro bom caminho, né? Já rezo aquela música do Santo Anjo. E ela falava sempre assim, com Deus eu me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus. Divino Espírito Santo. E a minha avó era muito conectada com o Espírito Santo. Só que assim, eu adolescente, nossa, que nunca saco, rezar de novo. Faz sentido, né? Nossa, faz muito sentido pra mim. Eu participo de muitos rezos da Ayahuasca, onde tem bastante essa questão do divino, né? Da conexão com Deus Pai, com o Mestre Jesus, Mãe Maria, né? E tem muito isso, assim... Quando eu estou lá, né, participando, eu falo, gente, eu vivi tudo isso aqui. Mas não com a profundidade não que com a profundidade, com a consciência de você rezar um Pai Nosso com consciência. Saber tão lindo o Pai Nosso que você... Presta atenção no que tu tá falando. Tipo assim, quando você fala ali, né, da Nossa Senhora, Mãe, tal, tu olha assim, meu, Mãe de Jesus, você intenciona isso, né? A mulher, essa mulher Maria, né? O sagrado. Então, assim, é muito mais... hoje, falo assim, sem a minha avó ter ensinado isso, né? Não seria eu. Porque é bem interessante. A minha filha fala assim, mãe, mas como é que a mãe sabe disso? Sempre estava dentro de mim já. Sabe quando você vai na igreja e o pastor, alguém fala uma palavra, sei lá, Provérbios, não sei o quê, na página tal. Eu já sei. Porque eu vivi dentro da igreja. Eu conheço essa palavra. Sim. Ah, tu lembra da situação lá, do cego, que aconteceu? Sim, eu já conheço essa palavra, porque já existe. Já tem esse conhecimento. Tipo, eu não preciso nem ler, porque eu já escutei tanto isso. Eu ia todos os domingos na igreja, toda essa parte de ler, de estudar. Só que eu não estava colocando em prática. Então, às vezes, até no meu atendimento, quando a pessoa vem que eu percebo que tem alguma crença... E eu falo assim, não, mas está lá na palavra que diz isso. Sim, né? nós temos um movimento gratuito, inclusive no meu espaço, que é o desenvolvimento mediúnico, né? Toda quinta-feira nós nos reunimos para conversarmos, escutarmos o que o outro tem para dizer também, mas trazendo sempre uma pegada do estudo da mediunidade, né? Do como a gente vai aprender. Trabalhar, né? Isso aprender. Dentro da gente. E é muito interessante que a gente sempre fala assim, né? Nossa, isso parece óbvio. Mas as pessoas não sabem nem mesmo acender uma vela em casa. Sim. Né? Elas não sabem o poder da oração, da intenção, né? Do quão também é um portal tudo que você faz dentro da tua casa. Então, é importante você começar a olhar para isso. Cuidar da tua casa, Cuidar né? da tua casa. Não só da tua casa aqui, onde teu espírito mora, né? Mas toda a egrégora que tem esse retorno. Os lugares que você vai, né? as pessoas que você está dando o seu corpo, as pessoas que você está dando a tua confiança, Sim. né?
que tipo de terapia que você está fazendo, essa pessoa está preparada também para te atender. Conectada, né? Muito legal. Então, e eu sempre falo, né? Quanto mais as pessoas falam de mim, mas às vezes eu escuto, né? Mas é a bruxa, não sei o que lá. Quanto mais as pessoas têm medo, né? Medo, o que acontece? Fala, gente, incrível. Quanto mais as pessoas expõem sobre mim, mais oportunidade eu tenho de mostrar para elas quem eu sou. Claro. Né? E para algumas pessoas pode parecer assim, nossa, mas a Edmara, ela tá numa linha mais espiritualista, né? O que tá acontecendo? Gente, assim, gratidão por essa virada de chave na minha vida. Por essa conexão. Eu acredito conexão, assim, que a conexão... O sistêmico, ele só abriu para realmente intensificar mais ainda. Eu falo assim que dentro das constelações, até essa última consagração, eu falei, Ed, como eu tenho a visão, é como se estivesse fazendo um sistêmico. E todo mundo estava trabalhando dentro da espiritualidade, os movimentos das pessoas, dentro da expansão, assim, olhando toda a ancestralidade, toda a cura, todo, assim... É muito legal você olhar esse movimento de uma forma mais ampliada, né? Até foi interessante, porque tem outra menina que estava lá, daí eu falei, você também viu, né? Você tem certeza que você também... Então, você tem esse coração sistêmico já. Já existe, é só você trabalhar. E cada um foi despertando para algo. Para a parte da natureza, para a parte de plantas, para a parte de se conectar com a sua própria essência, o quanto isso te traz potência, né? Então, é lindo, é lindo. Nós poderíamos fazer, Laura, um podcast falando somente da expansão de consciência com o uso das medicinas ancestrais, né? Como é, quem tem, muita gente está buscando, né? Essas terapias integrativas. Precisa conhecer, gente. E aí, assim, muita dúvida, muitas pessoas com dúvida. A gente acha que o pessoal está sabendo o que a gente está falando aqui, mas não, tem muita gente que não está sabendo e que tem curiosidade, tem vontade, mas às vezes o medo e o desconhecido façam que elas demorem mais para chegar no caminho. Então, a gente poderia antecipar um pouco esse caminho, trazendo aí um podcast falando, né, sobre das medicinas das cerimônias. Eu já vou ter feito também, daí aí você já, né, já tem um fazendo uma experiência para falar sobre isso. A tua primeira experiência, né? Ela já tá, assim, na verdade já existe tudo dentro dela, com certeza, né? Então, a gente vai moldando, é que eu falo pra ela assim que às vezes eu sempre falo, tudo tem seu tempo. Às vezes ela dá uma travadinha, tem que primeiro parar aqui pra trabalhar isso aqui, mas daí eu falei, minha filha, vamos, acelera, não fica muito tempo aí. Ela, mãe, tô curando aqui ainda o luto. Eu falei, tem um tempinho, acelera que a ação, agora a gente começou no movimento de ação. Eu tenho objeções, né? Então, tem gente que tem objeções para cura. E normalmente o que eu escuto das pessoas, mas eu estou me preparando ainda para o momento certo. Aí eu já tenho logo a pergunta, né? Mas o que exatamente você está fazendo para se preparar? Tu tá fazendo alguma coisa se preparar? Tá fazendo? Aí a pessoa pensa, acho que é só medo mesmo. Então, tipo assim, você tá fazendo terapia? Não tá fazendo terapia? Tá, mas tô com medo. Pra ser bem sincera, é medo. Né? Aí a resposta, né? Eu já fazem 3 anos que eu consagro, mais de 30 vezes, com certeza, e eu ainda tenho medo. Eu acho que é respeito, né? Normal. A gente tem que ter respeito. A gente vai usar a palavra medo para explicar que é o quê? É desconhecido. É desconhecido. Você vai entrar num universo, numa cura que você vai precisar olhar e às vezes a gente não quer olhar. Sim. Então, sim, dá dor na barriga, eu falo que é cartaz total, assim. Dá a sensação de meu Deus, eu vou desistir. Gente, não importa quantas vezes você passe pela experiência, você sempre vai ter este temor. Sempre vai ter o temor. O temor, o receio, o que vai acontecer lá, você já começa a entrar num processo, né? Eu falo assim, a partir do momento que você diz sim, naquela semana já começa movimentos, assim. Tu falando, nossa, essa semana já tá falando... começa a responder. Foi bem interessante que a gente ia trabalhar na semana, eu coloquei música do He-Man, eu coloquei música da Xuxa. Tipo assim, vamos trabalhar essa criança, vamos trabalhar essa criança, né? Então, foi movimentos até inconscientes mesmo, assim, de tipo, não, vamos ver o que a gente precisa trabalhar aqui, né? O que tá faltando aqui pra gente olhar e a tua cura, a nossa cura, né? E todas as pessoas que estavam lá, foi muito legal, porque no final a gente fala, assim, né, qual é o movimento. E aí tinha um rapaz que estava junto dele e falou assim, olha, eu vim aqui para crescer. Eu falei, gente, tamo junto. Eu vim aqui para crescer, porque tem algumas atitudes que eu não estou conseguindo me posicionar. Isso aqui é uma atitude infantil. Eu falei, cara, tu tá no lugar certo. É isso aí. A gente veio aqui porque tem situações que a gente é super dedicado, a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo,
né? Direcionado, assim, mas tem coisas que, mas... Que é a criança que tá decidindo por você. Ela coloca o pezinho na porta e fala, a gente brinca ou você não sai daqui. E normalmente você vai brincar, vai entrar vai se distrair, vai se distrair, vai assistir um Netflix, é sono, preguiça. Aí brinquedinho moderno que é ficar rolando ali coloca ali o Instagram. Então a gente só adaptou os brinquedos, mas a gente tá tendo um comportamento de criança que realmente merece ser olhado, né? Com certeza. A gente precisa dar Qual é a frase aí que tu deixa pra galera aí? Aquela pergunta que você fala, como você se vê aqui... daqui 5 anos, como você se vê? Como eu me vejo como se vê daqui a 5 anos. Nossa, curando... Uau! Nossa! A Layara sempre faz essa pergunta. Acho ótimo como essa você pergunta. se vê daqui a 5 anos? Eu falei, nossa, até eu fico pensando. Ela sempre faz essa pergunta. Incrível, adorei. Bom, eu acredito que fazendo o que eu faço hoje, porém com mais excelência, com mais conhecimento, com mais sabedoria, muito mais curada. Talvez o que eu acredite hoje, daqui 5 anos eu acredite diferente, porque é a impermanência das coisas, né? Tudo está o tempo todo mudando. Sim. E eu também mudo, porque eu não sou uma árvore, né? Eu mudo de lugar, não tá plantada ali. Eu mudo de crença. Então, eu acredito que daqui 5 anos eu vou estar diferente, porém, ainda melhor do que eu faço hoje. Uma versão muito aí melhor. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e se melhorar? Melhora. Melhora. Então, eu vou estar melhor, porém... deixando o fluxo natural das coisas, da impermanência, das infinitas possibilidades, que sinceramente não tem nem como eu prever, mas eu confio que será muito melhor. Essa parte da expandido. infinita possibilidade, eu sempre falo assim que é a abundância, né? Aquilo que a gente já é. Porque quando você vê que você é abundante, ele é isso, é infinitas possibilidades. A abundância não é aquela coisa de eu tenho carro, eu tenho muito dinheiro, não. A abundância é ter infinitas possibilidades, né? Ser próspera também é a parte de transbordar aquilo que você tem. Isso. Então, você só está transbordando tudo aquilo que você tem. Então, às vezes, as pessoas usam as palavras, mas elas não entendem. Porque, tipo, você vê, às vezes, na internet, né? Vida abundante, não sei o quê. Você foca só, é dinheiro. Não é isso. Num todo, não é gente. sobre isso. Não é sobre isso, né? Dinheiro é uma sucesso parte delas, também, né? Sucesso também não é isso, né? Porque até falei, sucesso é você ser sucesso, também, tanto a abundância quanto a prosperidade. Mas eu disse, sucesso é ser uma boa mãe, uma boa esposa, cara, ser eu sou bem sucedida. Bem sucedida dentro da sua casa, sendo uma boa pessoa. Pra mim, é ter esse sucesso. Claro que pode ser que a pessoa coloque um termo diferente, né? Dizendo, o meu sucesso é quando eu atingir, sei lá, 1 milhão. É ser bom até com quem não é bom com você, né? Nossa, esse aí, com certeza. É muito fácil, né? Você amar ou fazer o bem a quem tá o tempo todo te servindo, a quem te respeita, te ama, né? O nosso maior desafio é aquela pessoa que te julga, não te conhece, que tem uma visão diferente sobre você, sobre o que você faz, ou até às vezes nem sabe o que está acontecendo na tua vida e tem um pré-julgamento. Sim, querer ou o bem. Alguém contou uma história, ela acreditou naquilo fielmente e aí tá te julgando, tá te condenando, tá dizendo que você é a pior pessoa do mundo. E, na verdade, ela não conhece a tua história, não conhece o teu sim, a tua trajetória, claro, a tua caminhada. E também, assim, o teu posicionamento. Porque aqui é muito importante, até chega a ser um desabafo, né? Que quando você está num lugar de terapeuta, dirigente de uma casa de rezo, com responsabilidades financeiras e também pela alma das pessoas, você precisa ter uma postura. E, às vezes, a postura que você adota não agrada todo mundo. Claro. Não agrada quem está na criança, não agrada quem está no ego, não agrada quem quer se chamar a atenção, não agrada quem está no vitimismo. Então... Não vai agradar. Não vai agradar. E tá tudo bem também. Então, eu já reconheci esse lugar de não estar agradando o tempo todo. E que bom que eu não estou agradando. Mas aí precisa? Né? Precisa realmente dizer esse não, precisa mesmo dizer esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o teu. É posicionamento. Com certeza. Posicionamento. Com certeza. Isso precisa muito, né? Muito isso. A gente vai trabalhando isso dentro de nós, de dizer o não, de se posicionar, de não estou aqui a serviço o tempo todo, tenho a minha vida Laura, também. Assim, pode acontecer, né? De você entrar num lugar de culpa. Nossa, mas aquela pessoa era minha amiga, agora ela se afastou do meu espaço, ela não frequenta mais, ou ela não fala mais comigo, e ela não... O que aconteceu? E engraçado que na minha vida é muito isso, assim, tipo, é muito ciclos. Tem pessoas que me adoram, que estão lá o tempo todo comigo. Te odeio. Aí daqui a pouco, assim...
não vou mais na casa, nananã, ok. Tá tudo certo. Tudo Vai com Deus. Que bom que pude contribuir até aqui. Se você não está reconhecendo isso é um problema que você vai ter lá na frente que resolver. Mas né? é que às vezes a pessoa não tá dando conta, né? Não dá conta. Mas às vezes ela também se coloca no lugar que ela precisava só daquilo ali. Mais que aquilo, ela não alcança mais. Não, primeiro que não dá conta e segundo, assim, ó, que fica só no receber também, né? Então, existe a troca do dar e receber daquilo que a pessoa dá conta, aquilo que não dá. Então, muitas pessoas entram no meu ciclo e saem levemente, eu não tenho problema nenhum. E aí vai uma questão de direito também, né? Ela tem o direito e eu também tenho o direito. O que eu não tenho o direito é de permitir, né? Eu não permito que ela me atinja. Sim, não. Então, aí é no sentido da dignidade nossa, né? Então, tem que assim, ter. Todos têm direito. O meu direito vai até onde tem o teu direito. E Sim. aqui eu me posiciono. E aí, assim, se eu fico bem com isso, ok. Se eu fico mal com isso, vai curar. Né? Porque nós terapeutas também temos questões para olhar. A gente também sente medo, a gente também sente saudade, sente fome, sente frio. Claro, né? com certeza. Tem gente que acha que não, que a gente não. é um sabe que eu vou falar bem a verdade, era uma crença minha, sabe? Porque assim, ó, a minha avó sempre botava o padre, vai lá falar com o padre. Eu achava meio uma santidade, né? Quando eu era criança, principalmente, santidade, né? O padre. E aí um dia eu fui numa festa, meu padre bebendo e dançando. Já viu um padre fumando? Desconstruiu, né? Padre fumando. Desconstruiu e daí eu falei, santidade. meu Deus, eu não sabia que padre era assim que podia. Tipo assim, sei lá, pra mim aquilo ali não fazia sentido. Mas o padre que cuidava da comunidade, e daí tá aqui zoando. Existindo, né? Então, aí bem também o padre. Claro, mas aí eu pensei, opa. Não, isso eu já quase, já adulto. Mas assim, é um arquétipo que te fizeram acreditar, né? Que fizeram acreditar, isso. E é bem isso, assim. Quando você vê que ele é humano. Mas eu, como terapeuta, espiritualista, sistêmica, holística, enfim, eu saio desse lugar de perfeição. Claro. E muito pelo contrário, se eu estou à frente de um movimento, é porque eu tenho muito mais coisa para curar. Sim. Né? Então, assim, como eu disse também, eu só posso levar vocês aonde eu já fui. Então, imagina para onde que eu já fui. E para eu ir, imagina de onde que eu venho. Sim. Essa parte de a gente se colocar no servir, eu vejo assim, né? Hoje eu honro, respeito muito, assim. Conheço muitos padres que eu até falei pra ti, né? Que eu vejo que são espiritualizados mesmo, que eles seguem a parte da espiritualidade, não da parte castradora da base lá romana e tudo mais. Então, quando a gente estuda muito isso sobre direito canônico, todas essas coisas assim, até na faculdade, né, trabalhei em isso, mas olhando assim, cara, esse aqui, pô, espiritualizado, tipo, eu sigo pastores, eu sigo padres, eu sigo um monte de pessoas que eu falo assim, as pessoas não sabem, até o último que eu fui agora do Patrick, cara, ele foi assim, eu vi que ele passou por uma depressão, quando você vê o contato da pessoa, né, que aí ele começou na internet, começou a falar a palavra de Deus, começou a falar das mulheres, que a mulher tem que comprar as blusinhas, que tem que cuidar bem da mulher e tudo mais, né? E ele foi chicoteado pela egrégora dele, pelos padres, pelas pessoas que estavam ali acima dele, começaram a puxar a orelha. Ego, né? Muito ego. E aí ele, opa, isso aqui já não pode, né? Imagine, né? O cara cantando, o cara louvando, o cara impactando vidas, o cara fazendo bem. E ele cai ali no chicote, sabe? Então, nessa parte de podar, graças, né, tá curando, mas eu, assim, olhei assim, vem aqui fazer uma constelação. Quase que eu falei assim, vem constelar, vamos olhar pra isso, sabe? Todo mundo está, em algum momento, servindo ao teu sistema familiar, né? Não importa se você é jogador de futebol famoso, se você é um artista da Rede Globo, se você é padre, se você é freira, se você é ateu. A gente tá ali a sua ateu não faz parte do sistema familiar pra mim. Faz. Você vem de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó? Faz parte. Vai vir. É sistêmico para você também. Então, como a constelação familiar e as terapias holísticas integrativas, elas não são religiosas, né? Então, todos podem fazer. A principal pergunta, Laura, que vem para mim, mas eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, sou um bandista, não posso constelar, porque, né, não posso, não faço. Contra mim. Não vou indicar a constelação para minha parente, porque ela é evangélica. Gente, pelo amor de Deus, desde quando que constelação é religião? Né? E aí a pessoa vem e fala, é isso, constelação, meu Deus, como eu estava errada no meu contexto. Então, gente, não é religião. Tem movimentos da alma, sim, porque nós somos espírito. Sim. Né?
aquilo que eu falei antes, nós somos os seres espirituais tendo experiência humana. Vai ter movimentos. O movimento da alma, Bert Hellinger chamou de movimento da alma. Então, sim, movimento do espírito, daqueles que vieram antes, das coisas que estão no campo espiritual. É isso que a constelação revela. Mas ela vai ter uma base, né? O pertencimento, a ordem de chegada, o equilíbrio de troca. A gente vai analisar por esses conceitos. E não é religioso. Sim. Né? E é muito legal, porque eu tenho muita autoridade para falar disso, por ter passado num nível muito profundo com a religiosidade. Então, eu estudei na vida religiosa, eu estudei teologia, eu passei muitos anos também no Centro Espírita participando de mesa branca e fazendo encaminhamentos, trabalhando na mediunidade. Hoje eu conheço muito das entidades da Umbanda. Então, hoje a minha casa ela é regida pelas forças orientais, Ganesha, né? Tem aulas de yoga no espaço. Então, eu já fiz retiros nessa linha oriental, né? Das meditações. Claro, né? é lindo, então, maravilhoso. Isso é ser espiritualista. Maravilhoso. Você usar esse todo. É você conhecer entender sobre tudo, entender, integrar e fazer quem você é, né? Claro. Onde você se orienta. Né? E não precisa, de forma alguma, ter uma linha só de pensamento. Porque se você fica numa linha de pensamento, você está condicionado àquilo e o resto, tudo você vai entender com outros olhos. Mas será que pode? Não pode? Eu vejo que é condicionado também questão ancestral. Só que, tipo assim, se você não olha pra isso, porque daí bate de frente assim, minha família é católica, mas daí minha mãe evangélica e tal. Tipo assim, aceita tudo. Porque tudo faz parte. Veio essa parte aqui porque acreditavam nisso. Veio essa parte aqui da Umbanda que acredita no tambor e na roda, isso, aquilo, nessa cura aqui. E veio da parte evangélica que não acredita no santo também, mas acredita em Cristo, e é isso aqui. É isso. Então, não excluir nada daquilo que faz E parte. quando eu falo, né, que a gente já tem um papo sobre o sistêmico e a espiritualidade, é justamente isso. É muito libertador, para mim, principalmente, dizer que hoje eu sou espiritualista, eu não sigo uma religião. Que legal. E eu já tive uma experiência muito interessante com um cliente. Inclusive, esse cliente está comigo há muitos anos. Hoje ele vai para ayahuasca, a gente frequenta a casa um do outro, eles me chamam para jantar, para almoçar, para ir no sítio dele, né? Mas a primeira experiência que eu tive com ele era uma pessoa completamente fechada, durona, pessoa de mais de idade, e ela sentou na minha cadeira para uma sessão individual. E ela falou: primeiro, eu quero saber se você tem religião. Daí eu falei: não tem religião. Então, você não acredita em Deus? Eu falei: mas desde quando que Deus é religião? Sim. Daí a gente começou ali. E foi bem assim. Ele veio num nível de conversa, eu já modelei o estilo dele de fala e falei igual ele, né? Tipo, já aconteceu de afrontar assim, né? Também. Okay, ele falava e eu falava: mas o senhor tá achando que então a religião, Deus está só na religião? Não. Aí eu trouxe o meu contexto, da onde eu vinha, do meu histórico. Virou meu maior fã. Né? Porque ele pensou, opa, ela tá falando e ela sabe o que ela tá falando. Não, então eu falo isso também. Você já foi freira, então eu te respeito. Tem gente mas aí toda uma construção depois, tem gente né, que vem pra me posicionar, aí quando eu vejo que ela bateu aqui, aí eu trago ali, não, mas eu tenho isso, eu tenho entendimento nisso, aqui. Então, a gente vai olhando que as pessoas que vêm pra nós, olha que interessante, né? Como ela vem pra honrar isso. Porque daí a gente tem que falar. Nos testar também. Testar. Né? Não, tu tá falando isso aqui. Não, mas às vezes eu falo uma parte do direito, eu falei: não, mas eu sou formada em direito, sou bacharel. Então, eu sei do que eu estou falando. Perfeito. E do caminho que eu posso e do caminho que eu não posso. Que ela falou, né? Só pode... Aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu, né? Então... Quero agradecer imensamente. Meu Deus, Thiago, não mata nós. Ele vai cortar a metade do nosso podcast, porque é lindo, é maravilhoso falar sobre isso, é gratidão. Né? Muito ele obrigada. Já tá atrasado, gente, mas vamos finalizar. E pra você, quero né? honrar muito, agradecer essa mulher maravilhosa, Edi. Também. Agradecer, assim, por todas as vidas, por toda a minha família, por todo o amor, por todo o acolhimento. Assim, eu sei que ela trabalhou bastante pra espiritualidade ali, eu sei que a minha mãe também não tinha ido ainda. Honra, eu falei assim... Né? E a minha tia, que na verdade é madrinha, ela falou assim: nossa, foi um acolhimento maravilhoso da sua mãe, que tava lá presa na culpa, né? Na espiritualidade. A gente achava assim: não, foi direto pro céu. Mas cada um tem o seu processo e é lindo, maravilhoso. Você tem esse sentimento. E assim, foi trair pra você. Falei: ó, vai, Ed, vai lá, eu tô aqui te ancorando, pode deixar comigo. Só vem se eu dou conta. Só gratidão, só gratidão. Eu acendo uma vela assim: vai, amiga, vai, tamo aqui, vai, tá tudo
tudo certo. E pra você que gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, Deixa se o seu inscreva like, no canal. gente. É só ali, ó, um positivozinho aqui pra nós. Só um likezinho aí, pá. E outro encaminho para as pessoas que têm interesse de autoconhecimento, de espiritualidade, de entender, né? Como é que funciona buscar a Ed, rede social, qual que é a sua rede? É terapeuta Edmara Alves, no Instagram. Terapeuta Edmara Edmara Alves. Alves. Tem no Despertar também. Tem Terapias Despertar Barra Velha, que é o espaço, né? Espaço terapêutico. Está vinculado ao meu Instagram pessoal. Ah, legal, então. Então segue a Ed. Se você quiser, assim, ó, qualquer pergunta, vá lá no movimento para você olhar assim, ó. Porque ela faz constelação em grupo, então toda terça-feira, às 7h30 da noite. Ela faz o movimento, se você quiser constelar, se você quiser ir lá participar. Conhecer. Também é incrível. E também deixa aí para nosso estúdio maravilhoso, para você que quer fazer uma gravação, qualquer que é lugar aí, entendeu? É drone, é tudo. Chama eles, esse é o cara. porque temos, entendeu? Temos tudo. Temos tudo aqui. Muito obrigada. A nossa produção aqui é maravilhosa. E realmente, as pessoas que a gente traz aqui, todo mundo fica apaixonado por esse lugar, se sente em casa, se sente acolhido. Muito amado Então, agradecer mesmo. muito ao Thiago também por ter Por paciência. toda a edição, né, sempre. gente? Tem que agradecer a Fer. A Fer, tem gente que chama de Nanda, Fernanda. Mas a Nanda, assim, ó, faz cada corte maravilhoso, gente. Edições. Amei essa editora. Ela vai escutar maravilhosa. depois nós aqui. Coloca lá. Gratidão. Né? Gratidão, maravilhosa. Obrigada a todos também que estão aí com a gente. Deixe seu like, Gratidão pela comenta, oportunidade. compartilha. Obrigada, Ed. Amei. 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 Linda.